gestão empresarial. Uma das coisas que eu mais aprendi foi a questão de realmente uma boa gestão, você ter o controle dos números, indicadores. Isso foi fundamental para o crescimento do escritório. Até uma coisa que eu falo para todo empresário, cara, o tempo todo você vai aprender, você vai perceber, cara, por que eu não fiz isso antes? Aí sempre vai bater isso. Por isso que é muito importante a leitura, a questão de trocar ideias, conhecer outros empresários, porque você acaba antecipando esse caminho, né? Você adianta um pouco. Então, inclusive, abrindo a Moonflag, para mim foi um negócio surreal. Imagina, deve ter sido muita coisa nova. Porque foi realmente ali que eu entrei com o conhecimento que eu já tinha, mas eu vi o quanto de coisa que eu tive que aprender, porque era um outro negócio, né? Outro segmento, outro perfil de pessoas. Então você fala, caramba, a gente era novo, a gente queria arriscar, a gente queria algo maior, né? Então eu percebi que ali junto, acho que ia ter um conflito muito grande para chegar nisso. Então eu percebi que eu separando, eu criando meu próprio escritório junto com meu sócio, cara, quem tinha que tomar as decisões era a gente. A nossa experiência, com quem a gente acreditava, com quem a gente lia, né? Que a gente estudava muito em relação a isso. Então isso acabou dando mais liberdade de a gente, cara, arriscar, errar e voltar e fazer. Então acho que o meu grande aprendizado foi isso, foi eu me aventurar no sentido de procurar tomar outras escolhas sem, Moreira, né? Meu pai perguntar tudo pra ele, porque ele já tinha algo formado, era um cara que já veio da Ambev, 20 anos de Ambev, então era muito mais difícil você querer colocar alguma coisa pra ele querer se arriscar. Ele já tinha uma história mais estrutural. Pra que colocar isso em risco? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast. Esse que vai ser um dos maiores podcasts de marketing, venda, gestão e estratégia para escritório de contabilidade de todo o Brasil. Estou muito feliz com esse projeto. Se você não conhece a Moonflag, já conhece a gente aqui no nosso canal, tem vários vídeos a respeito de marketing, venda. A Moonflag é uma assessoria de marketing exclusiva para escritórios de contabilidade. Já atende mais de 300 empresas de contabilidade de todo o Brasil. E o grande objetivo nosso é fazer escritórios de contabilidade escalarem, crescerem, utilizando estratégias digitais. Então a gente pode fazer isso por você. Nossos clientes vendem em média aí pelo menos R$240 mil de receita recorrente no ano. Então a gente está falando só em um ano a gente gera mais de R$1 milhão em receita para os nossos clientes. Então você pode também fazer parte disso. É só acompanhar a gente, se inscrever aqui, se cadastrar e a gente vai entrar em contato com você, beleza? Mas vamos lá. A gente vai conversar hoje com um cara muito especial e não vou fingir costume, o cara é meu sócio, Fernandão. Bem-vindo aí no podcast. Beleza. A gente vai ter um papo aqui para contar um pouco da trajetória do Fernando. Ele iniciou na Moonflag. Se você está vendo esse podcast, talvez foi um cliente da Moonflag ali nos primeiros 2 anos, talvez você tenha tido contato com ele. E a gente vai entender um pouquinho, né, como o cara sai de contador para cair numa agência de marketing, como foi toda essa trajetória. Vou deixar ele se apresentar um pouquinho aí para vocês primeiro. Vai lá, Fernando, conta um pouco de você aí pros caras, para quem não te conhece, quem é o Fernando, quantos anos está no mercado de contabilidade, e aí a gente vai bater um papo aqui sobre como foi essa trajetória, né, até chegar no marketing. Perfeito, maravilha, Matheus. Primeiramente, cara, agradeço aí pelo convite, muito legal fazer parte do Mooncast, acredito muito também aí no projeto, e tenho certeza que a Moonflag pode ajudar muitos colaboradores. Cara, vamos lá, né, eu tô no mercado contábil há aproximadamente 20 anos. 20 anos. 20 anos aí, né? Quantos anos você entrou no... Cara, primeira experiência. 18 anos, né? Comecei como office boy. Comecei numa empresa familiar, né? Sim. Não tem muito aqui o que inventar. Comecei com empresa familiar. Meu pai me colocou como office boy no início para realmente aprender todo o processo e que foi muito bacana para minha experiência. Que é a realidade, muita gente que tá nos vendo aqui. Exato, e é engraçado a gente falar de office boy, mas há 20 anos atrás, cara, a gente entregava todo o documento, era aquela época de folha, sim. Nossa, então eu pegava em todos os clientes, a gente ficava no centro, né? Mas foi uma experiência muito boa. Depois eu fui para a parte contábil e aí... Centro aqui de São Paulo. Exatamente, a gente ficava ali na Praça da Sé, ali na Venceslau Braz, bem no centro mesmo, né? Mas foi muito bacana. Cara, e aí, né, eu tô há 20 anos, né, no mercado, como eu falei, iniciei numa empresa familiar, né? Depois não sei se a gente vai entrar mais no detalhe, mas em 2014 eu fiz um caminho diferente do que a maioria faz, né? Eu basicamente abri o meu próprio escritório junto com um amigo, que a gente se formou junto, ele trabalhava com auditoria. Foi em 2014. Maio de 2014 é o número do nosso, a data do CNPJ, e eu acabei tomando essa decisão que não foi fácil, né? Porque, né, o seu pai, você vai lá no escritório do seu pai, familiar, a expectativa é que você assuma. Sim. E quando você sai é um balde de água fria, né? Mas vou te dizer que foi a melhor decisão da minha vida. Foi realmente ter saído, ter realmente me aventurado, porque eu tive que arriscar mais, Sim. Não tinha mais aquela proteção do pai, né? Eu juntei com um amigo da faculdade, trabalhava com auditoria, foi meu primeiro sócio, Sim. não familiar. E aí a gente abriu a Go Further, que foi meu primeiro escritório. Então, né? a Go Further,
Você participou do processo de abertura em 2014. Exatamente. Você, junto com outro sócio, fundaram a GoFurther. Foi Exato, isso? Perfeito. Exatamente. De forma bem resumida, é isso mesmo. A gente abriu o escritório já com uma certa estrutura, né, pequena, mas a gente já tinha algumas pessoas ali para ajudar a gente na operação. Quantas pessoas tinha, Fernando? Cara, quando a gente abriu, éramos em 5, praticamente, 5 né? pessoas. 5, 6, né? Era eu, meu sócio, e mais 3 pessoas que a gente já tinha uma certa confiança. E quando você ficou lá durante 6 anos? 6 anos, fiquei até julho de 2020. Quando você saiu de lá, tinha aproximadamente 70, 80 colaboradores, mais ou menos. Era um escritório, um porte começou bacana. com 5 e saiu em 6 anos para 70, né? Um crescimento bem agressivo. A gente vai falar sobre isso um pouco mais adiante, mas queria te perguntar o seguinte. Cara, você falou agora, 20 anos, né, de mercado de contabilidade. E muita gente acha que o contador é só contador, né? E não é empresário, né? E você, eu já vejo muito um posicionamento sempre muito diferente. Tanto que você atua como um fleck, é marketing, não tem nada a ver com contabilidade. Exato. Você conseguiu fazer um trabalho de excelência aqui com a gente também. Do seu ponto de vista, qual o maior aprendizado, cara, nesses quase 20 anos aí como empresário de contabilidade? Que você, Fernando, você fala, putz, cara, se eu não fosse contador, não estivesse aqui, eu não saberia disso. E às vezes, né, esse aprendizado aí de 20 anos pode ajudar alguém que está nos vendo aí. Maravilha. Cara, foram diversos aprendizados, mas eu vou falar 2 muito importantes. Questão se eu não tivesse no mercado contábil. Acho que gestão empresarial, uma das coisas que eu mais aprendi foi a questão de realmente uma boa gestão. Você ter o controle dos números, indicadores, isso foi fundamental para o crescimento do escritório, até também como um produto, né, que eu acabo tendo no futuro oferecendo. Uhum. Acho que junto com isso também, que eu posso complementar, foi o aprendizado que toda empresa tem que saber vender. E isso é uma coisa que desde a minha época, o escritório familiar ele já tinha uma estrutura comercial, mesmo sendo lá em 2004, pela formação, né, dos sócios, mas eu acho que quando eu abri o escritório com meu sócio e a gente procurou se desenvolver na área comercial, porque tanto ele quanto eu éramos 100% técnicos. Sim. A gente não tinha, cara, nenhum jogo de cintura, mas a gente percebeu a questão de virar um comercial profissional. Porque uma coisa é você ter um comercial, outra coisa é profissional. A gente fez diversos cursos, apanhamos para caramba para desenvolver um departamento de vendas, mas quando você cria um departamento de vendas que entende o processo, onde que acerta, onde que está errando, você acaba extraindo o melhor da venda. Né? Então, acho que isso foi um diferencial da experiência que eu tive no passado. Quantos anos você tinha quando você foi empreender sozinho, digamos assim? Saiu do escritório do seu pai e foi abrir o seu. Quantos anos você tinha? Cara, se eu não me engano, acho que tinha 26 anos. 26 anos. E o meu sócio, 28, 29 anos. Né? Então, vocês eram bem jovens. Bem jovens, exatamente. Ninguém tinha experiência. Óbvio que eu adquiri muita experiência com meu pai, com o escritório familiar, porque como ele é ex-Ambev, né, os meus tios, você conhece muito bem a história deles, eu já tinha uma noção bastante, assim, de, caixa, controle, despesa e tudo mais. Ajudou bastante. Qual que era a falta de experiência que eu e meu sócio nós tínhamos? Cara, parte de vendas, realmente resolver problemas ali, gestão de pessoas. Então, isso foi muito... Eu tive que aprender lá mesmo na raça. E outro aprendizado falando é que, cara, a gente nunca... Realmente, as pessoas, o empresário, a gente nunca sabe de tudo. Cada ano que passa eu vejo que eu tô aprendendo um monte de coisa que eu falo, caramba, já tô com 37 anos, já tô há anos, e, esse negócio parecia ser tão simples e agora que ficou muito claro para mim. Então, uma coisa que eu falo para todo empresário, cara, tempo todo você vai aprender, você vai perceber, cara, por que eu não fiz isso antes? Aí sempre vai bater isso. Por isso que é muito importante a leitura, a questão de trocar ideias, conhecer outros empresários, porque você acaba antecipando esse caminho, né? Você adianta um pouco. Sim. Então, inclusive, abrindo a Moonflag, para mim foi um negócio surreal. Imagina, deve ter sido muita coisa nova. Porque foi realmente ali com você, eu entrei com conhecimento que eu já tinha, mas eu vi o quanto de coisa que eu tive que aprender, porque era um outro negócio, né? Outro segmento, outro perfil de pessoas, então você fala, caramba. A gente vai falar mais disso, mas vamos lá, pra gente seguir uma cronologia, né? Você já fez bastante coisa, e a ideia é que a gente possa trazer muito disso aí pra galera que tá nos vendo. Eu acho que talvez o primeiro grande dilema profissional que você tenha vivido foi sair do escritório do seu pai. Sim. E deixar ele, como você acabou de falar, né? Acho que a maior parte das empresas de contabilidade são empresas familiares. Com certeza quem está nos vendo aqui também se identifica com essa realidade, né? E quando você tem essa situação, primeiro, né? Existe a expectativa do pai, que você acabou de falar, mas também existe aquela segurança que você está ali e fala, cara, tem um negócio que já está aqui, sei lá, há X tempo e é um negócio estável. Então não tem... Se você parar para pensar pragmaticamente, não tem o porquê sair para se aventurar, né? É mais cômodo, é mais fácil ficar ali e dar
a continuidade do negócio, ser um sucessor, né? Sim. E você fez um caminho diferente e primeiro eu queria saber de você, o que motivou, né, você sair de lá para depois empreender lá junto com o seu sócio e, cara, como que foi esse processo, como é que foi essa escolha, essa decisão e decidiu, foi e tá tudo bem ou não? Em algum momento deu vontade de falar, puta, cara, talvez eu não deveria ter feito isso, não sei. Maravilha. Cara, na verdade, assim, o que me motivou foram duas coisas. A principal, como eu falei, empresa familiar tem uma dificuldade. Querendo eu e meu pai, a gente brigava muito. Né? A gente tem um perfil Sim. muito arrojado, assim. Então, eu acho que isso foi um dos motivos. Falar, acho que seria melhor, porque já estava complicando um pouco. Na época, eu morava com meu pai, então, querendo ou não, eu levava esse estresse para casa, não tem como. Por mais que a gente procurava evitar, se separar, sempre fica. Sim. E o outro era de me provar, cara, essa é a verdade. Porque desde a época de faculdade, todo mundo fala, é filho do dono, putz, isso aí me dá uma raiva do caramba. E isso foi também um dos motivos, sem brincadeira, de falar, cara, eu posso e vou conseguir. Não vou mentir, deu um medo do caramba. Eu lembro até hoje, eu e o meu sócio, a gente fazendo cálculo para pagar o aluguel. Na época, cara, a gente juntou as economias, né? Eu tava até disposto, inclusive, a gente ficou um tempo sem receber. Mas o que me motivou foi isso, e assim, cara, como eu falei, não me arrependo, foi a melhor decisão da minha vida, porque melhorou o relacionamento com a minha família, com meu pai, eu desenvolvi muito, aprendi muito, então eu acabei tendo o meu pai ali mais como uma troca, então a gente acabou conversando, trocando ideias mesmo sobre, como tava a história dele, como tava o meu. Uma pergunta, o que muda, assim, cara, eu empreendo no escritório do meu pai, você já era sócio lá? Sim, já era sócio. Você já tinha empresa, teoricamente, Sim. já era sócio. E aí você já tem um negócio onde você realmente está totalmente, digamos assim, fora desse contexto de, cara, não estou mais trabalhando com meu pai. Teoricamente, você está empreendendo dos dois jeitos, mas Sim. o que muda na prática? Perfeito. Cara, eu acho que é perfil, né? Querendo ou não, quando eu me tornei sócio do Moreira, já tinha todo um histórico. Então, eu acabava seguindo muito mais do que ele falava do que tinha que impor alguma coisa ou tentar convencer ele de algo. Justamente porque ele estava em uma linha muito mais conservadora, em questão de riscos. E eu, né, meu primeiro sócio, a gente era novo, a gente queria arriscar, a gente queria algo maior, né? Então eu percebi que ali junto, acho que ia ter um conflito muito grande para chegar nisso. Então eu percebi que eu separando, eu criando meu próprio escritório junto com meu sócio, cara, quem tinha que tomar as decisões era a gente, com a nossa experiência, com quem a gente acreditava, com quem a gente lia, né, que a gente estudava muito em relação a isso. Então, isso acabou dando mais liberdade de a gente, cara, arriscar, errar e voltar e fazer. Então, acho que o meu grande aprendizado foi isso, foi eu me aventurar no sentido de procurar tomar outras escolhas sem, Moreira, né, o meu pai, perguntar tudo para ele, porque ele já tinha algo formado, era um cara que já veio da Ambev, 20 anos de Ambev, então era muito mais difícil você querer colocar alguma coisa para ele querer se arriscar. Ele já tinha um histórico mais estruturado. Para que colocar isso em risco? E a gente não, a gente queria algo maior. A gente fala do sonho grande e aquele livro também sempre ficou, né, na minha cabeça, em questão de querer mais. Só que mais você se arrisca mais, não tem como. Então acho que isso também foi um ponto fundamental e essa diferença de empreender com ele e sem ele. Entendi. Não, legal. E, cara, foram 6 anos, então, né, de Go 6 Further. anos. E a Go Further hoje é um baita case também, o escritório que cresceu pra caramba. Hoje, se eu não me engano, deve ter algo próximo até de 200 pessoas trabalhando e tal, um baita escritório. Talvez quem está nos vendo aqui pode ser que tenha gente que conheça também. E você participou dessa construção ali na fundamentação, digamos assim, né, na fundação do negócio. Como que foi, cara? Como é que foi sair de um negócio pequeno, né, inexpressivo, vamos dizer assim, para chegar num momento onde, cara, já tinha 70 pessoas, essas mudanças de escritórios, o que vocês acham o que você acha que vocês fizeram que foi bom e que deu certo e trouxe esse crescimento que é fora da curva para o mercado, né? Para você que está me vendo aqui, tem ideia que 2% do mercado de contabilidade fatura mais de 3 milhões por ano. 2% do mercado. Então, 98% do mercado de contabilidade fatura menos que isso. Fatura menos de 250 mil reais por mês. Então, vocês romperam essa barreira em, talvez, 3 anos. Não sei. É isso que eu quero te ouvir. Menos de 3 anos, cara. E partindo de um princípio onde o negócio era menor. Então, cara, como é que foi pra você? Enfim, me conta um pouco dos principais, sei lá, pontos de acerto que você acha que teve na Gol. Maravilha, legal. Cara, o que foi interessante, né? Quando a gente abriu a Gol, falei, nós éramos novos, né? A gente já conhecia bem do mercado, eu já conhecia bastante do mercado contábil, participei muito ali do Sescom. E quando a gente abriu, a nossa ideia, cara, era realmente construir uma empresa. Né? Porque é aquilo que você até comentou agora há pouco. O negócio, o contador se vê como um escritório de contabilidade. Mas, cara, a gente é uma empresa. Então, eu e meu sócio, desde o início, a gente é uma empresa. Por isso que a gente, chegou um certo período, a gente desenvolveu uma área comercial, área de RH, tudo mais, como qualquer empresa tem, né?
E o que foi, antes de até falar da minha saída, acho que o que a gente acertou bastante foi realmente sair fora do padrão das contabilidades. Começar pelo nome já, né? Exato. Cara, bem colocado. A gente já começou a não colocar sobrenome, ou a gente colocou GoFurther, um nome diferente, um nome de até em inglês, justamente porque a gente olhava para o mercado internacional. Né? Então, até o nosso foco era atender empresas internacionais, já foge aí já um pouco do mercado contábil, poucas empresas falam inglês, né? Então, acho que isso também foi um diferencial bastante. O que a gente trabalhou muito com parcerias, então meter a cara, fazer network, era muito engraçado. Eu entrava no Google fingindo que eu queria fazer parceria com escritórios de advocacia, mas no final eu queria vender a Gol. Então, acho que foram várias ações que tomamos, que fora do padrão, que ajudou a gente realmente a crescer, a se desenvolver. Uma coisa também muito importante, a gente investia muito na estrutura. Uhum. Não sei se, né, acho que todo esse tempo, são poucos escritórios que têm uma estrutura que você fala, caramba, né, a gente tinha uma estrutura física. Física, exatamente. Escritório. Então, primeiro a gente já começou, o nosso CNPJ a gente já abriu pensando no endereço, que era o quê? Vila Olímpia. Cara, por que Vila Olímpia? Porque é cheio de advogado lá no Vila Olímpia. E pra quem não sabe, né, às vezes quem tá nos vendo aqui não é de São Paulo, Vila Olímpia é uma região nobre, onde tem diversas empresas. Que cresceu muito nos últimos anos, desenvolvimento gigantesco. Então tá ali junto com Avenida Paulista, Faria Lima, Vila Olímpia hoje Vila Olímpia é um dos grandes picos aí, né? Exato, e lá tem muitas empresas. Então eu acho que a gente acertou muito. Eu lembro disso até hoje, o aluguel era mais caro? Era. Mas a gente acertou muito porque já dava uma credibilidade. Porque como a gente era um CNPJ novo, a gente era novo, inclusive deixei minha barba crescer só porque eu era muito novo. Eu não usava barba antes, mas aí fiquei agora, né? Tô até hoje. Mas foi justamente esses pensamentos que eu acho que ajudaram a gente realmente sair um pouco da caixinha. Então, cara, desde pensar no nome, do endereço, tudo já tinha uma estratégia. Bem ou mal já tinha uma estratégia. Óbvio que a gente errou várias coisas, mas a gente acertou muitos. Então, acho que isso foi interessante. Em 2014, o pessoal vem falar de BPO financeiro agora, a gente em 2014 já fazia BPO financeiro. Pra você ter ideia, a gente abriu em 2014 a gente fechou nosso primeiro contrato de BPO financeiro de uma empresa grande, uma empresa que ficava na Índia. A matriz ficava na Índia. Então, era assim, era pegar ou perder o contrato inteiro. O cara falou, não, a gente tá, né? Então a gente falou, cara, por que não? Financeiro, a gente manja de financeiro. Então a gente foi meio que empurrado, mas de novo, a gente não teve medo. A gente também não tinha medo, a gente arriscava muito. A gente pegava cada negócio gigantesco. Cara, já foram várias madrugadas estudando, pegando empresa de instituição financeira. Cara, todo tipo de negócio. E isso daí que eu acho que também ajudou a Gol crescer rápido. Porque a gente... Aptidão ao risco. Aptidão ao risco. Cara, só que a gente trabalhava muito. Basicamente, eu fiquei 6 anos na Gol. Basicamente, meus primeiros 5 anos era trabalhando de segunda a segunda, praticamente. Era muito raro eu ficar um domingo sem trabalhar. Virava até um problema, assim, no sentido de, cara, puta, eu não tô produzindo. Então, não vou falar exatamente 5 anos, mas, cara, os primeiros 3, até 4 anos, era todo dia no escritório. No escritório. Né? Justamente pensando, né? Falando de várias coisas, né? Então, a gente tinha... Sorte que, assim, a gente era novo, a gente tinha esse tempo. Então, isso também ajudou muito ali o crescimento, né? Nem eu, nem meu sócio, nós não éramos casados. Não tínhamos filhos. Então, a gente aproveitava esse tempo, cara, para justamente produzir. Criar alguma coisa. Às vezes não saía nada, mas muitas vezes saiu algumas coisas. Né? Então, isso foi muito legal. Acho que isso ajudou muito. A forma agressiva, a gente se espelhava muito na Ambev. Né? Então, toda a nossa cultura era baseada. Então, a gente era um escritório muito agressivo, pensando no mercado contábil. Então, isso foi muito interessante. E aí, teve a minha saída em julho de 2020, né? Julho de 2020. Julho de 2020, basicamente. 6 anos depois. Cara, não foi uma decisão fácil para mim, né? Assim, porque, de novo, você cria um carinho pela empresa, você vê do zero, né? Aquele escritório, aquela estrutura, né? Realmente foi um puta trabalho. Foi uma puta construção. Meu sócio foi meu melhor amigo, né? Hoje é um grande amigo, mas a gente era desde a faculdade, né? A gente acabou ficando amigo muito forte na faculdade, assim por diante. Então não é que eu só estava saindo da empresa, mas também de deixar de trabalhar com meu amigo. Ele é meu amigo hoje em dia, óbvio, mas era aquele dia a dia. Uma proximidade muito maior, então, né? Então era uma decisão difícil também. Só que para mim era mais importante porque tinha algumas... Qual foi a minha decisão? Pensando muito na questão a longo prazo, em questão de vida mesmo. Né, a questão de cultura. Para mim, aquele ritmo já não estava fazendo mais sentido. E, obviamente, conversando com meu sócio todo dia, tomava café todo dia, eu entendia que aquele ritmo ia ser, cara, nem sei quanto tempo, ia ser para sempre ou não. Então, né, obviamente, meu sócio, ele não é de São Paulo, então eu tinha mais apego familiar, ele era um cara, né, mais
vamos dizer assim, mais objetivo nesse sentido, não tinha tanto... A família dele não era de São Paulo também, isso ajudava. Então ele tinha mais dedicação, mais tempo. Mas, exato, começou a chegar um momento que, cara, eu percebia que ele se dedicava mais do que eu ia começar a ter muito problema com isso. Não é que ele se dedicava, é que ia começar a acontecer isso. Entendi. E aí, né, pô, se eu casar, tiver filho, eu falei, cara, vai virar um problema. Você não vai conseguir ter esse mesmo ritmo, né? Então, cara, aí o que eu pensei? Cara, pra que eu vou esperar estourar? Eu perdi a amizade. Hoje eu tenho liberdade, vou lá, né? Pô, tem a nova sede, eu vou, converso a gente troca ideias, né? Mas eu falei, cara, não, eu me antecipei porque eu já sabia que ia acontecer na minha vida, o que eu queria pra minha vida. Depois eu tava com 36 anos depois, 31, 32 anos, eu já tinha um pensamento formado em questão de cultura de empresa, questão de vida pessoal. Então eu achei naquele momento, falei, cara, acho que agora é o momento para não precisar virar um problema lá na frente. Eu me antecipei, na verdade. E também foi uma coisa interessante, porque nesse momento que eu estava pensando muito, cara, eu li o livro do Benchimol, né, da XP, que foi muito interessante, porque ele colocou algumas ideias ali que eu achei bem legal. E, obviamente, quando eu vendi a minha parte para o meu sócio, eu já tinha um projeto pensando. Você não saiu de lá para fazer nada. Não, eu já tinha uma ideia também, não ia simplesmente sair, cara, depois eu vejo o que eu faço. Não, eu já tinha algo em mente. Inclusive, ele já até sabia depois que... Só uma coisa, eu sei que você vai já entrar num outro capítulo aqui, né, dessa trajetória, mas eu tenho mais coisas para saber da Goldfarb. Você tá aí descobrindo várias coisas aí da história do Fernando, eu também vou usar isso aqui para descobrir várias coisas. Mas vamos lá, cara, eu acho que tem algumas outras coisas que a gente pode explorar aqui. Por exemplo, você falou que o foco em vendas é um ponto importante lá. Muito. Beleza. Mas da onde foi esse foco em vendas? É claro que eu sei que às vezes a gente não tem uma fórmula do bolo, né? Sim. Mas para vocês, como que era? Hoje a gente tem uma cultura de marketing e vendas, talvez mercado contábil até mais formada. Na época que vocês estavam iniciando, nem tanto. Sim, ou até muito com menos. certeza. Não tinha uma Moonflag ainda naquele momento. Não. Como que foi para vocês essa orientação para vendas? Você começou como... Qual foi o... Cara, você falou que tinha área comercial. Qual foi a primeira pessoa contratada na área comercial? Por que ela fazia? Eu queria entender um pouco mais esses detalhes. Eu sei que nem tudo vocês acertaram, você acabou de falar, mas como é que foi a leitura de vocês, né? De que seria o processo de crescimento da empresa? Não sei. Perfeito, conta aí. Maravilha, vamos lá. Cara, na verdade, esse processo foi mais uma iniciativa do meu sócio. Eu não vou lembrar exato, mas ele viu uma empresa X, né? Que é onde a gente fez o curso. E ele falou, cara, a gente precisa fazer um curso de vendas, né? E começar a profissionalizar isso. Então foi uma iniciativa muito dele. Tá. E a gente começou, então, a primeira coisa que a gente fez, fazer o curso de venda, como vender, antes de montar qualquer equipe. Por quê, cara? Primeiro vocês aprenderam. Primeiro a gente aprendeu, porque até a gente executou, cara, fiz cold call, né, fiz ligação, por quê? Se você monta uma equipe e você não sabe a base, cara, a chance de dar errado é muito maior. Só não se empolga muito, bate muito na mesa, senão fica muito barulho aí pra turma. Mas aí o ponto foi o seguinte, então a gente fizemos 2 cursos, um de venda mesmo, como operar, ser um vendedor, que foi, cara, maravilhoso o curso, né? Eu indico para todo mundo fazer. Porque o cara ensina basicamente técnicas de vendas. Técnicas de venda, tudo. Cara, a questão de rapport, a questão de negociação, precificação. Então, isso foi muito bacana pra gente. E depois a gente fez um curso de gestão de vendas, ou seja, você fazer a gestão da equipe, que é totalmente diferente. Você lembra que ano que era isso, mano? Puta, mas deixa eu ver, se eu não me engano, deve ter sido em 2017, cara. 2017. Por aí, deve ser por aí, tá? Porque a gente já tava no novo escritório, ficamos em 2016, 2017. Então vocês eram uma empresa que tinha muito dependência de indicação também. Cara, era indicação, só que assim... Vocês fomentavam parceria, exato, né? Exato. A gente tinha indicação, mas a gente também forçava muito essa indicação. Em que sentido? Fazer parcerias, fazer várias parcerias, né? Então a gente acabou recebendo muita indicação, isso ajudou também a alavancar. Mas eu acho que a grande virada foi quando a gente realmente começou a criar o departamento de vendas. Então nós, de novo, fizemos o curso, aplicamos ali em um tempo, a gente realmente operou. Certo. E aí nós contratamos o primeiro vendedor, não vou lembrar agora, mas tivemos o primeiro vendedor, que o principal foco dele era o quê? Era abrir portas. Porque, cara, você não acha um cara que vai vender contabilidade, não adianta. Vai colocar eu e o meu sócio, é algo que a gente ia conseguir muito mais. Sim. Então, o que a gente pensou? Cara, põe alguém, pelo menos, para fazer contatos e, cara, abrir as portas. E, inclusive, depois fazer o quê? O processo de enviar proposta, aquela parte operacional. Sim. Então, a gente ficaria muito mais na parte da reunião. Entendi. Certo? Então, a ideia é que ele entrasse... talvez conectasse com empresas que poderiam ser potenciais clientes, agendar sua reunião e vocês entraram. Exato, perfeito. E, cara, e aí foi onde a gente fez vários testes, né? Demorou pra caramba, porque
teste de fazer o speech, era muito difícil. Nós começamos a fazer estratégia pelo LinkedIn e assim por diante, né? E aí depois a gente contratou o segundo, também com o mesmo Essa estratégia pelo LinkedIn, pode dar um pouco mais de detalhe? Como é que era? Vocês entravam em contato com empresas? Como Exato. É que era? Cara, a gente tinha duas formas. Tinha o LinkedIn e o Cold Call. Então o LinkedIn é justamente entrar lá em contato com a empresa, escrever lá, cara, a gente faz isso, revisão tributária e tal, ou qualquer outro assunto pertinente que a gente entendia que era a dor do empresário. E também tinha a questão de ligação, né? A gente comprava uma lista e ligação, exato. Inclusive, eu fiz várias, foram diversos nãos, puta merda, trampo difícil. Mas a gente fazia isso. Então a gente atirava para todos os lados. Então a gente começou a criar outros canais. Sim. A gente estava testando, a gente sabia que tinha que pôr dinheiro, investir. Então, que nem junto com isso, a gente investiu no Google, campanha. Acho que foi até antes, a gente já estava investindo em campanha, não vou lembrar exatamente. Então a gente tinha tanto o canal de indicação, tínhamos o Ads, né, as campanhas, a gente usava só o Google naquela época, e também o vendedor abrindo as portas, que a gente sabia que ali ainda não ia render tanto. Né? Contratamos a segunda pessoa, porque a gente percebeu que só manter um cara deu pau para tudo. Sim. E até para criar aquele senso de competitividade. Então, que é importante no comercial. Exato. Então a gente começou dessa forma, cara. Depois, com o tempo, assim, conforme foi rodando, foi funcionando, a gente começou a realmente pensar no gerente. Sim. Porque a gente começou a pensar, cara, tem reunião que eu preciso participar? Tinha reunião lá de cliente menor. Pô, se a gente começar a treinar alguém, um cara mais parrudo para fazer essa reunião, a gente só validar a proposta e a gente focar realmente em um ticket maior. Isso que eu tô falando, para até rodar bem, foram 2 anos. É porque, assim, você falou uma coisa que faz sentido no primeiro momento, tipo, não vou contratar alguém que vai vender a contabilidade, mas isso é possível, mas uma estratégia de, talvez, médio para longo prazo. Sim. Vocês, talvez, naquele momento, né, com a empresa jovem pra caramba, também é difícil você conseguir realmente viabilizar isso. Isso não só na contabilidade, qualquer tipo de empresa. É difícil contratar um cara que vai estar performando já de cara, né? Mas é factível, né? Montar a equipe, que o cara que vende, vocês fizeram isso lá também depois, mais adiante, né? Que aí é onde eu queria chegar também, né? Pô, e não sei se você vai concordar comigo, qual é a impressão que eu tenho? Eu acho que vocês tinham muito mais a vontade do que às vezes o caminho, né? Total. Vocês saíram, cara, aquela coisa, né? Você pegou o mato alto e saiu capinando. Não teve um negócio, feio, faz isso que vai dar certo, faz aquilo. Não, era energia, grana, precisou botar, porque cada... Pô, botou um cara pra trabalhar fazendo abertura de portas, como você falou, é grana. Perfeito. O tempo de vocês também é grana, então acho que vocês dedicaram energia pro negócio, mas não tinha um caminho claro, né, do que tinha que fazer. Não tinha. Inclusive, você falando de grana, até puxar um gancho que eu lembrei agora. A gente começou esse movimento forte, foi em 2016. Vou dizer por quê. Foi na época da crise. Enquanto o pessoal tava, cara, reduzindo, a gente tava investindo. Eu lembro isso até, é verdade, bem colocado, porque eu lembro disso até hoje. Isso era uma coisa que, cara, enquanto o pessoal tava lá preocupado, a gente tava investindo no crescimento. Então, obviamente, a gente fez todo um trabalho de caixa no passado, justamente pra gente sempre ter dinheiro ali disponível, porque a gente sabe que tudo algo que é novo, cara, você tem que ter a grana para investir. Pode dar certo, pode dar errado. Você tem que estar disposto a arriscar. Então, pra gente, esse que foi um ponto também fundamental, acho que na virada da Gol. A gente ter esse controle de caixa, essa visão de gestão de caixa, com o pensamento não de tirar para o sócio, mas no sentido de investir. Sim. Cara, que seja em produto, em departamento, como foi o comercial. E o comercial, até chegar a gerar resultado mesmo de verdade, cara, foram quase 2 anos. Sim. Porque a gente trocou várias pessoas, por quê? Cara, não acertava, aí o próprio pessoal era meio complicado, porque ficar fazendo esse trabalho de abrir portas, cold call, não é fácil. Então, ainda mais escritório de contabilidade, o pessoal não tinha nem ideia do que é escritório de contabilidade. Então, a gente realmente passou diversas pessoas. E teve uma coisa engraçada, o nosso primeiro vendedor, ele era tributarista. Cara, a gente criou uma expectativa enorme. Infelizmente foi um fracasso, assim, no sentido pra área, né? O cara que era pra fechamento mesmo. Não era nem pra fechamento, era o cara pra abrir. Entendi. Mas expectativa, o cara é tributarista. Mas o cara vai manjar mais. O que a gente percebeu na área comercial? A questão de ter disciplina. Era um cara que manjava tecnicamente, mas no comercial... Porque o que aconteceu também? A gente criou um departamento... Cara, por mais que a gente acompanhava, a gente não tinha uma disciplina de acompanhar o comercial ali no detalhe, porque também era novo pra gente. Pô, então, diferente hoje da Moonflag. Cara, eu vejo o comercial da Moonflag, às vezes até falo lá pro meu ex-sócio, como eu falei, eu mantenho o contato. Cara, hoje o comercial, a visão que nós temos é muito clara, é muito melhor, muito mais controlável do que era na minha época, né? Então a gente também apanhou, a gente teve que aprender, e eu aprendi muito isso, tanto depois lá, mas na própria Moonflag, se não tivesse acompanhamento, você não consegue realmente ter os números, fazer esse algo... Previsibilidade, exato. Porque o que acontece começa a ser meio que sorte. No começo foi um pouco disso lá, depois não. Depois, independente se tá no nível que é a Moonflag hoje, mas lá começou o quê? Ter já
gerar um volume. Porque a gente começou a acertar nos speeds, a gente começou a contratar pessoas com mais vontade de ganhar dinheiro. Então, a gente começou a acertar alguns perfis. E foi legal quando a gente teve também a virada do primeiro gerente. Ele ficou com a gente, se eu não me engano, de 1 a 2 anos em treinamento. E aí depois ele já começou... Em treinamento, assim, participando das reuniões. Então ele fazia aquele papel chato. Então a gente fazia praticamente todas as reuniões com ele. Depois não. Depois de um tempo a gente percebeu que ele amadureceu, começou a entender o negócio. Então ele já começou a tocar a equipe. E ele já começou a participar de algumas reuniões sozinho. Quando você saiu de lá, quantas pessoas tinham no comercial? Lembra? Putz, eu acho que tinha umas 5 ou 6 pessoas. Se eu não me engano, por aí. Agora eu não lembro se o Vini, que é o gerente, saiu antes. Ele saiu antes. Mas acho que a gente tinha 5 ou 6 pessoas, exatamente. Já tinha uma outra pessoa responsável pelo comercial. E assim, para o escritório de contabilidade de 6 pessoas, né, hoje tem muito mais, né? Hoje já tem bem mais lá, porque entendeu que o escritório contábil ele precisa vender, né? Ele precisa realmente girar. Qual que é o maior desafio, cara, quando você começa a vender muito? É absorver. É não perder a qualidade. Então, que nenhuma das experiências que eu tive com o escritório foi isso, a dor do crescimento. Cara, a gente cresceu rápido, crescemos. Só que a gente perdeu muito cliente uma época. Mas a gente vamos falar um pouco sobre isso também. Beleza. Mas assim, o que eu acho legal, só para antes da gente seguir aqui para trazer pontos importantes aqui do que você falou. Muitas vezes não é sobre... Cara, é muito difícil assim, falar o que faz uma empresa crescer ou não faz, né? A gente leu aí o livro do Jim Collins recentemente na Moonflag, né? Que é a Empresa Feitas para Vencer, que inclusive está aqui, inclusive atrás de você aí. E quando o entrevistado, né, os representantes das empresas que fazem parte do grupo de pesquisa que mais cresceram, nenhum deles aponta um fator. Ah, não, foi isso. O cara pergunta qual foi o fator, nenhum deles aponta um fator. Eles apontam uma série de fatores, né? Que é o mesmo fator, o mesmo caso aqui que acontece com você com a Go Further, né? Porém, contudo, né, essa questão do comercial, eu acho que ela é determinante para qualquer empresa que quer alavancar, né? E para vocês não é diferente. Mas o caminho para implementar, talvez o dono do escritório que está nos assistindo, ele não tem isso com clareza. E o que é legal, né? Você mencionou o departamento comercial da Moonflag, que inclusive ele está indo para 7 pessoas agora, está indo para 6 pessoas agora, inclusive, que é mais ou menos o tamanho que vocês tinham na época. Talvez, assim, com 6 pessoas a gente faz muito mais resultado do que o que vocês conseguiram fazer naquela ocasião. Por quê? Por causa do nosso processo. Método, né? A gente tem uma metodologia de insight sales que é muito bem aplicada e a gente consegue, às vezes, com uma equipe comercial, com 2 vendedores closers, a gente consegue tem capacidade de fazer 90 reuniões comerciais no mês. Sim. Que é um absurdo. Talvez tem escritórios aqui que não fazem 90 reuniões comerciais um trimestre ou até mesmo, quiçá, num ano. E a gente na Moonflag faz em um mês. Então, isso acontece por causa do método que a gente utiliza, né? Tem toda uma orientação validada, né? E o que é mais legal falar para você é que é esse mesmo método que a gente aplica para os nossos clientes. Então, é muito interessante, né? Porque o cara ele vem nos contratar buscando marketing e a gente muitas vezes vai entrar nessa seara do comercial e vai falar, cara, tu tem que ter um pré-vendas. Esse pré-vendas tem que trabalhar dessa maneira. É dessa forma que você vai metrificar o resultado dele. E é dessa forma que você vai metrificar o resultado comercial. Então a gente leva essa metodologia para o nosso cliente, que é aquela coisa, né? A gente come da nossa própria comida, né? Então a gente fala muito disso. E isso é determinante. Para quem quer trabalhar com marketing, para quem quer avançar, né, dentro desse tipo de estratégia, é determinante dominar inside sales, seja como vocês fizeram, cara, tentando, quebrando a cabeça, porque de uma hora ou outra o conhecimento é construído, né? Sim. Ou seja, contratando às vezes uma assessoria como a da Moonflag, que pode também dar esses primeiros passos. Cara, eu quero muito falar sobre isso. Você falou, né, absorver clientes. Sim. Né, é uma dor. E como que era o processo lá? Talvez assim, se algumas pessoas forem pesquisar um pouco sobre o escritório, né? Eles vão ver o escritório, às vezes acham que é uma coisa fora da realidade, falando, caramba, cara, tipo, esses caras aí, eles têm alguma coisa, eles sabem alguma coisa que eu não sei. E aí eu queria que você contasse, é isso mesmo? A Go Further acho que chegou a ter 200 pessoas lá, um escritório de 8 anos, sei lá, menos de 10 anos, né? Menos de 10 anos. Menos de 10 anos, né? Vai fazer 10 anos. Fez 10 anos. Ou fez 10 anos, né? Mas fez 10 anos, cara, 10 anos de escritório, começando do zero, chegando perto de 200 pessoas, ou batendo 200 pessoas, falando, tem alguma coisa aí que eu não sei o que é. Cara, tinha mesmo? Vocês faziam algo diferente operacionalmente falando? Conta um pouco dessa dor aí que você acabou de falar. Tá. Cara, eu acho que, de novo, não existe uma fórmula. Às vezes é até difícil ver exatamente onde você acertou. Né? Porque, cara, a gente tinha alguns parceiros que direto perguntavam, cara, mas o que vocês fizeram? Às vezes a gente fala, cara, a gente tá trabalhando. E é engraçado porque a gente falava assim, a questão de sorte, cara, a gente tinha muita sorte. Só que a sorte é muito acompanhada de muito trabalho. Sim. Então era engraçado que acontecia algumas situações, cara, muito engraçado assim de... já apareceram alguns clientes que, cara, viravam o jogo, que vinha uma carteira enorme de clientes. E, cara, era muita sorte, porque a gente conhecia pessoas, fazia network com algumas pessoas, e dali passava um ano, começava a surgir um monte de coisa. Então, assim, é meio difícil. O que eu falo é muito trabalho, isso não tem a dúvida, é muito trabalho.
né? De novo, trabalhar certo. Trabalhar certo, cara, não dá pra você trabalhar certo o tempo todo. Você vai aprendendo lá. Sim. Se a gente falar o tempo que a gente gastou com um monte de coisa que a gente errou, foi graças a esses erros que hoje eu aprendi o que eu aprendi. Mas eu acho que a cultura também, a questão de cultura de se arriscar. Acho que isso levou a gente a realmente assumir alguns riscos que a maioria dos contadores não assume. Então, desde o início, a gente atendia empresa lucro real. Nosso foco era empresa estrangeira. Cara, a gente tinha balanço que entregava dia 1 até as 4 horas da tarde. Primeiro dia útil. Né? Muitas contabilidades não pegam. Muitos contadores não querem saber disso. Né? Depois de um tempo, uma coisa eu acho que também ajudou... E não é que vocês encaravam porque era mais fácil pra vocês, era não, difícil pra vocês também. Mas e a gente sempre colocou esse pensamento, quanto mais difícil, melhor. Porque a concorrência diminui. Todo mundo fala isso, né? Onde é mais difícil, onde tem menos concorrente. E isso é uma verdade. Só que, de novo, a gente abriu mão de muita coisa. É isso que eu acho que a maioria não tá disposto. Que nem quando fala assim, por que deu certo? Porque também, cara, a gente fez muito dinheiro no estilo de reserva de caixa. Mas de onde vem essa reserva de caixa? Cara, porque os sócios ganhavam pouquíssimos. Essa era uma estratégia, né? E a gente investia muito. A gente gastou uma bica no primeiro escritório, gastou no segundo. Eles já estão em uma outra sede que eles gastaram mais ainda. Então, assim, é um pensamento de arriscar mesmo, cara. E nunca ficar na zona de conforto, né? E isso eu aprendi muito com meu sócio. Ele era um cara inquieto demais, cara. Então, isso foi muito bom. E eu sempre, cara, tava junto. Né? Ele era o cara que entrava ali e falava, cara, vamos, cara, abraçar, vamos junto executar. Então, eu acho que isso também ajudou bastante, né? A gente tem um time ali legal, né? Porque quando a gente abriu também, trouxemos 3 pessoas que no futuro viraram ali um partnership, vamos dizer assim, entraram. Sim. Desde o início, inclusive, já tava com essa ideia com eles, né? Até por isso que eles aceitaram ir com a gente. Então, a gente tava com as pessoas todas com muita vontade de realmente regaçar as mangas, cara. Era de segunda a segunda, era, cara, até meia-noite, voltar às 7 horas da manhã no dia seguinte. Teve uma época, teve um projeto lá, que era na época que regularizaram o imposto de renda, a questão da offshore. Cara, a gente não sabia o que era offshore, a gente não fazia. O cara sabe fazer, a gente é especialista em offshore. Tudo a gente era especialista, essa é a verdade. Cara, a gente regaçava, estudava pra caramba, cara, aprendemos e virava a noite, era engraçado. Quando a gente pegou esse projeto, tinha um prazo lá, e a gente teve uma demanda grande. Lembro até hoje, cara, a gente saiu de lá, sei lá, 5 horas da manhã, voltou pra casa só pra tomar banho e voltar 8, 9 horas da manhã. Então a gente tinha essa pegada. Essa era a pegada. Então isso ajudou a gente realmente crescer. E uma coisa também que ajudou bastante, tanto eu quanto meu sócio, porque por mais que eu tinha meu pai, eu tenho alguns tios que são empresários, eu não tinha um mentor ali pro meu dia a dia. A gente lia muito. Então a gente leu O Sonho Grande, a gente lia o Abílio Diniz, Elon Musk, gestão de pessoas. Então, a gente tinha também essa questão de ler muito, estudar e aplicar. Porque não adianta você ler, tem muita gente que lê, mas não aplica. Então, no caso, a gente aplicava muitas coisas, isso era muito bom. Sim. Então, eu acho que foram um conjunto de vários fatores que eu não posso falar qual foi o principal, mas essa pegada acho que ajudou muito. Com certeza, entra um pouco aí de mentalidade também. Né, exato, mentalidade fundamental, cara. Com certeza, fundamental. Operacionalmente, quais eram os principais desafios? Pessoas. Sempre vai ser. Gestão de pessoas. Justamente até porque, como a gente tinha uma cultura muito de pegada, a rotatividade acabava sendo um desafio, né? Então, pessoas eram mais complicado porque realmente a demanda era grande, a gente exigia muito, né? Exige até hoje lá, até onde eu sei. E, por um lado, era muito bom, porque a gente realmente entregava excelentes produtos, como entrega até hoje, né? A gente tinha um diferencial de entrega, principalmente na contabilidade. A gente fala contabilidade, qual só era o nome. Diferencial de entrega? Cara, a gente fazia um trabalho muito parecido como se fosse de uma auditoria. Então, todos os balanços, por mais básico que eu vou falar seja, a maioria não faz. Cara, balanço conciliado, então ali com contas com composição, documento de suporte. Porque como meu sócio veio de auditoria, cara, eu vim em contabilidade. Então a gente uniu os dois. Então a gente ia fazer uma contabilidade já basicamente com toda a demanda como se fosse atendendo uma auditoria. Então a gente tinha muito claro os números. E também qual que foi o bom? O perfil do cliente. Cliente exigente, então ele já exigia isso da gente, então ele forçava, porque era isso que a gente vendia, né? Então acho que isso daí era um ponto muito, muito positivo das entregas, né? Então assim, a gente exigia muito pessoal, porque esse nível de qualidade, cara, exige, né? Você não consegue. Por isso que a maioria das contabilidades hoje, a grande maioria, entrega um balanço. Se você entrar no detalhe do detalhe, você vai pegar muita coisa, né? Então a gente acabava colocando muito esforço em cima disso. Era muita pressão em cima disso, porque os clientes também pressionavam muito. Quando você vai para um perfil de cliente maior, cara, é maravilhoso, o cara paga bem, beleza. Mas o nível de exigência é absurdo. Já tive cliente comigo, a gente conversando 2 horas da manhã, porque ele estava em um processo de compra e venda, cara, o cara queria conversar, queria alinhar, e não tem essa, entendeu? A gente também não tinha isso.
Cara, o nosso celular era 24 horas. Se o cliente ligar às 5 da manhã, você atende 5 da manhã. E lá era muito assim. Quem era sócio, né? Depois entraram os sócios minoritários, como eu falei. E essa é a pegada. Então a gente, cara, era ali o braço direito dos nossos clientes. Então acho que isso também foi um ponto muito... que exigia muito da turma. A turma, a maioria, a gente sabe que aí entra um desafio de pessoas. Mas... E essa saída, a saída de vocês para esse desafio de pessoas, no seu ponto de vista, qual era? Cara, pô, tem um problema aqui que é... um desafio, né, que toda empresa tem, né, mas que é contratar e reter. E vocês ali naquele contexto, como que você acha que vocês encontraram formas de desviar, de conseguir continuar crescendo mesmo com esse problema, né? Cara, é o seguinte, a gente era muito simples pra gente. Era a pessoa tinha que ter um departamento de RH e recrutamento, velho. Era assim, tempo todo entrevista, padronizando as coisas para que seja menos dolorido a saída. Ter as pessoas chaves ali. Quando você fala padronizando... Processo, né? Tudo então, bem desenhado, ferramenta. Exato, não vou dizer, nossa, 100%, mas tinha muita coisa já padronizada. Tinha os caras carregadores de piano. A gente Quem são os caras carregadores de piano? Cara, é o cara ali que é o gerente contábil, DP. Então eram as pessoas que... Pessoas chaves. Que, cara, segurava o piano, óbvio que segura. Porque, cara, você perdia ela que tinha que treinar. Ela que tinha que correr atrás. E óbvio que a gente também, como sócio, se tivesse que pôr a mão na massa, a gente colocava quando necessário. Mas é importantíssimo. Você pode ter uma rotatividade. Muitas empresas têm. Mas, cara, você tem que ter ali um time muito fechado com você. E esse time fechado, no seu ponto de vista, qual que é a base para construir? Cara, a base realmente é construir ali, realmente eles fazerem parte do sonho do que nós queríamos. Tá. É realmente fazer com que eles acreditem na cultura, que eles consigam enxergar um crescimento. Porque ali, olha, ali vê possibilidades. Você compara o mercado contábil. E não só isso, a gente, cara, levava uma vida em questão de disciplina, de treinamento, várias coisas fora do escritório. Então era com que essas pessoas se conectassem com a nossa forma de ver, acreditassem, para conseguir passar por todas as barreiras necessárias ali, então. Porque elas compartilham daquela mesma visão, acreditam naquele mesmo objetivo. E, cara, tem muitas pessoas que estão lá até hoje, algumas saíram, né, mas tem outras que estão até hoje lá e estão super bem, entendeu? E é legal, porque vira, na minha opinião, acho que a Gol é uma empresa que, cara, é um estilo de vida. Ela é. Tipo assim, não dá pra ser, vou trabalhar de boinha, legal. Quem quer crescer lá tem que ser um estilo de vida, tem que ter muita paixão, gostar muito, como eu gostava pra caramba, né? E como meu sócio lá, o meu sócio, ele ama aquele negócio. Então, na Gol, acho que pra você dar muito certo, eu acho que também em qualquer empresa, mas lá, principalmente por ser uma pegada, ser muito arrojado em crescimento, pelo perfil do mercado, né? Pelo perfil das pessoas desse mercado, cara, tem que ser como se fosse um estilo de vida. Você tem que respirar aquilo lá, que você vai muito longe. Sim. Qualquer pessoa que sai de lá, cara, qualquer pessoa arruma emprego em qualquer lugar. Lá é impressionante. Lá a gente preparava muitas pessoas. Puta, vinha, cara, analista, supervisor de outros escritórios, eu até dó. Porque às vezes o nosso assistente manjava muito mais. Então lá também o nível de treinamento, no sentido de conhecimento, é muito foda. Muito fera, cara, muito fera. Olha, a gente já falou de várias coisas aqui super interessantes, né? Primeiro, um pouco, né, do seu dilema, né? Sair do escritório do pai para fundar o próprio. Depois, como sair, né, de, sei lá, 5 pessoas para chegar em 70, né? Um pouco da construção do comercial, um pouco da construção de cultura da empresa. Então já tem muita coisa interessante aqui. E, cara, voltamos para mais uma saída sua, né? Mais um exit aqui, que é a saída da Gol, né? Você já falou um pouco das motivações que te levaram a sair, que aí talvez esteja alinhado muito mais com o que você queria para a tua vida, em relação a, talvez, estilo de vida, como você acabou de colocar. Sim. E eu queria que você explicasse para a turma. Saiu da Gol, e aí? O que você vai fazer? Qual era o projeto que estava em mente? O que você enxergou de possibilidades, né? Perfeito, maravilha, vamos lá. Cara, na época que eu estava na Gol, a gente tinha cliente de todo o perfil, né? E tinha um perfil de cliente que é aquele cliente que fatura de 1 a 3 milhões por mês. Tá. Que era um cliente que muitas vezes tinha ali como gerente financeiro uma pessoa que não conhecia realmente financeiro, controladoria, contabilidade. Pessoas que estão com contas a pagar e receber do dia a dia, essa é a verdade. E muitas vezes essa empresa, ela tá muito bem, só que ela não tem um controller e o próprio dono, ele não tem aquele perfil de acompanhar os indicadores, de cobrar ali os relatórios mensalmente, né? Então eu percebi que era um grupo de empresas que a gente poderia agregar mais valor. Né, que você teria muito mais oportunidade de profissionalizar a empresa. Então, legal. Cara, isso aí apareceu para mim, fiquei pensando muito nisso. E aí, no momento que eu pensei em realmente sair, né, da Gol, eu falei, cara, se eu abrir uma empresa voltada para controladoria. Eu já tive, né, a gente tinha um parceiro que fazia um pouco disso, mas eu nunca tinha entrado tanto no detalhe. E foi quando eu realmente pensei em
em criar uma empresa de consultoria, mais voltada para a controladoria, que é o quê? A intermediação entre a contabilidade e o cliente. Porque qual que é a maior dor do contador? Cara, o cliente sabe o que tem que enviar. Pô, aí o cliente não envia o que tem que enviar, mas aí vem aquele auxiliar assistente e cobra o caro. Eles não conseguem se falar. Então, cara, pensei nesse sentido, falei com um cara que eu já conhecia, ele falou, Fernando, você abrir esse negócio com você. Cara, eu vou virar seu primeiro cliente. Foi aí que startou. Então eu falei, pô... Então você saiu de lá e já tinha um cliente. Eu tinha um cliente. Cara, não tinha o CNPJ ainda. Na verdade, eu já estava lendo isso com o meu ex-sócio. Formalizei com ele. Deixa eu fazer uma pergunta para você, cara. Entendi aqui, acho que a galera aqui no geral também entendeu essa relação de você intermediar, né? Financeiro e contabilidade. Sim. Mas eu queria que você tentasse explicar mais na prática e no detalhe, por que o cliente vê valor nisso? Por que o cara que quis te contratar, ele via valor nisso? E se você puder, eu queria até fazer uma pergunta para você. Qual foi o honorário que você cobrou desse primeiro cliente seu aí nesse projeto? Perfeito, vamos lá. Cara, como é que ele enxerga mais valor? Vamos lá. Então, esse primeiro cliente, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz com ele, organizar interno. Que era um cliente que faturava na época uns 3, 4 milhões por mês. Tá. O balanço não tinha toda aquela qualidade, porque a informação que vinha da empresa dele não vinha com aquela qualidade toda. Então, a primeira coisa que eu fiz, né, nesse caso eu peguei a mão na massa mesmo para aprender. Sim, porque era você estava começando um projeto novo. Então, era algo novo para mim também ver, cara, quais são meus entregáveis. No começo eu comecei com tudo. Cara, eu entregava tudo. A questão era horas. O que é tudo? Vamos lá. Tudo era revisão de balanço, olhar os processos internos, acompanhar o financeiro, treinar a equipe, olhar estoque. Mano, tudo. Eu olhava tudo. E você começou por onde? Cara, eu comecei pelo financeiro. Tô entregando pra vocês um produto novo aí, hein? Você começou por onde? Eu comecei pelo financeiro, né? Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz lá? Foi estruturar o plano financeiro do cliente e o DRE gerencial dele primeiro. Tá. Por quê? A forma que ele entendia. Cara, depois disso, o que eu fiz? Alinhei toda a questão de conciliação. Então, a gente criou o padrão de relatório de contas a pagar, qual é o fluxo. Então, a gente padronizou tudo. Fizemos, inclusive, a gente criou o fechamento financeiro. Fechava o mês, qual que eram as obrigações do financeiro. Era aquele famoso fechamento, estamos em fechamento. Uhum. E o financeiro, pelo que eu entendi, eu nunca tinha um fechamento. Terminava, conciliava e mandava. Não, então vamos lá. Conciliação, salvar aqui, extrato, validar contas a receber. Cara, como é que está o nosso nível de inadimplência para a gente criar provisões? Cara, fomos fazendo tudo isso. Como a empresa já tinha até uma certa organização, até que não foi tão demorado. A gente ajustou muita coisa, mas foi muito interessante, porque nessa empresa eu acabei entrando em tudo mesmo. Cara, até quase demiti uma pessoa, eu entrei nesse sentido. Né? Porque é legal que o dono, ele já me conhecia também, óbvio, mas ele criou um nível de confiança, que ele é meu cliente até hoje, cara, absurdo. Então, ele me deu carta branca pra tudo. Né? Às vezes eu tinha que falar, calma, eu não posso entrar nisso, senão os caras vão me matar aqui. Mas foi muito legal, a gente alinhou isso, depois fomos pra parte de estoque. Estoque estava o BO, foi mais desafiador. Mas enquanto eu finalizei o financeiro, o que eu já comecei a fazer? Reunião com a contabilidade. O que eu fiz com a contabilidade? Cara, quero o plano contábil igual isso daqui, eu sei que tem as regras contábeis e tal. A partir de agora, vocês vão receber, além das notas, todo o movimento financeiro, vocês vão receber as despesas, as categorias. Tem que bater igual da contabilidade. Cara, aí foi puta foda lá, porque teve que muito trampo, bater contas a receber, contas a pagar. Mas foi o primeiro ponto, pra gente validar os números, porque com os números eu consigo entender qual que é a saúde financeira da empresa. No caso, a empresa já era bem lucrativa, porém a gente conseguiu potencializar mais. O que é legal, a gente já estava preparando a empresa, se um dia ela quisesse ser vendida, cara, a gente tinha todas as informações. Entendi. Inclusive, cara, esse daí foi meu primeiro cliente, hoje ele é o único cliente que eu entro mais a fundo. Então hoje, se você me perguntar o EBITDA dele, eu sei. Exato, eu sei tudo. Porque foi meu primeiro case, foi tudo então, né? Hoje, óbvio que eu tenho uma equipe que toca isso, mas foi muito interessante. Porque, cara, lá eu descobri recuperação de imposto. A gente recuperou mais de 400 mil. Aí aprendizado, fica a dica, que eu não sabia. Quando eu fechei meu contrato com ele, fechei um valor fixo, quantidade de dias, beleza. Mas eu não coloquei ali uma taxa de sucesso. Putz, recuperei 400 mil, o cara não ganhou R$1. Putz. Ganhou R$1. E é ruim você falar depois pro cara. Claro, entendeu? Você já não... É óbvio que eu ganhei muitos pontos com isso, né? Meu contrato tá até hoje. Ganhou 400 mil reais em pontos. Mas, cara, eu poderia ter pedido ali 10% a 40 mil reais. Né? Então... E não seria nada absurdo, né? O dinheiro tá lá. Não, pô, tá lá, né? Então a gente utilizou, se creditamos, o cara ficou mega feliz. Então, assim, o que é o ponto, cara? Qualquer contrato que for fazer, pensa na questão de taxa de sucesso, os caras pagam. Porque hoje eu faço isso. Né? Hoje eu tenho algumas recuperações ali que eu consigo faturar bem e o cara fica feliz em pagar. Então isso foi um aprendizado muito grande, né, que eu não tinha aplicado. Então assim, o que foi legal? Por que o cara começou a gerar valor, cara? Porque ele começou a confiar no que eu estava passando para ele. Cara, ele me pagava muito mais do que ele paga contabilidade. O que eu acho que talvez seja a dúvida que eu tenho... Sim, que eu acho que depois que você tá trabalhando e mostrando, é mais fácil, o cara conseguir enxergar o valor. A dificuldade talvez seja antes, né? Para um cara que
sei lá, potencial cliente. Então eu vou apresentar aqui essa proposta. Como que eu faço para gerar esse valor, né, para esse cara, né? Cara, eu acho que assim... Fala um pouquinho mais uma das coisas que ajuda... no caso, quando você tem case, é mostrar case reais, isso ajuda. E quando tem case, aí de novo, vem aquela arte da negociação, cara. Acho que é o que você já fez, acho que é a forma que você coloca, a sua credibilidade, acho que é muito importante passar isso. Que nem, até questão de estrutura, isso ajuda muito. Mas eu acho que o que é o principal ponto para o cara começar a enxergar valor? Você já mapear as principais dores, que é na maioria de todo mundo. É de todo mundo. Você pode fazer uma pergunta básica para a maioria dos empresários. Cara, você tem o seu DRE, o balanço, tá claro aqui o seu lucro, EBITDA? O cara fala, não, quanto? Cara, qual foi o último balanço que você recebeu? Porque diversas reuniões o cara fala, não, o cara me envia a contabilidade. Eu falei, me envia o balanço. Aí eu vejo do ano passado. Então, assim, é você começar a falar das dores. Entendi. Não, e, de novo, não é prometer 1000 coisas não, cara, mas entra nos principais. Cara, como é que você analisa seu fluxo de caixa? Cara, seu EBITDA. Cara, você tem uma reunião, que nem você fala pro cliente, cara, você tem uma reunião mensal de resultado? Você olha para os seus números, que seja interno ou com contador, a maioria não tem. Sim. Aí o cara que tem muito dinheiro, que é o E aí o cara que tem a empresa, que talvez ele pode ter um potencial de venda futura, para ele é muito interessante. Esse é mais fácil ainda. Esse é mais fácil, porque quando o cara fala assim, cara, eu quero vender minha empresa. Pronto, acabou, cara. Porque aí você vem esse seguinte, cara, então a gente tem que analisar se os seus números hoje estão claros, compliance. Por quê? Cara, isso bate tudo na hora de uma venda. Porque assim, sabe qual é a pior coisa? Não é não vender a sua empresa, é vender pelo preço errado. Puta. Então, esse cara que já entrega isso é mais fácil. Eu lembro até hoje. Teve um cliente que ele largou pra mim isso na reunião. Cara, eu quero vender minha... Aí acabou. Aí matou. Porque aí ele foi falar de preço, meu preço era 3 vezes maior do que o do contador anterior. Isso estou falando na época de contabilidade. Cara, eu falei, tá, mas o cara te entrega isso? Não. Eu falei, tá, e na hora de você vender sua empresa, o que você vai apresentar? Puta, não deu nem graça. Quando eu mostrei pra ele alguns cases e falei o que eu ia entregar pra ele, cara, acabou. O cara foi assinar o contrato. Por quê? Eu já peguei a dor. Qual é a dor do cara? O medo de não ter os números claros e vender a empresa de forma errada e não fechar o negócio. Sim. Acabou. Então, isso que é importante você entender, isso não precisa nem ser o cliente de fora, tá? O cliente da própria carteira. Cara, você tendo a reunião com o cliente, entendendo as dores, você consegue vender qualquer produto para ele. O importante é o quê? Onde está a dor? Ou criar aquela dor. Né? Não adianta, que nem, vou dar um exemplo, tem muito contador que fala, eu quero entregar o balancete mensal, mas é a dor do cara. Às vezes o trimestral funciona muito bem, aí você está vendendo mensal pro cara, colocando preço lá em cima, você pode perder a oportunidade. Eu falo isso porque já aconteceu isso comigo. Pô, eu queria forçar o mensal, mas o cara nem quer o mensal, e obviamente que balanço mensal eu cobro mais caro. Pô, o cara o trimestral já tá ótimo pra esse cara, pra começar. Então, assim, eu acho que para você gerar valor, você tem que colocar os principais pontos. Não adianta, tem que entender a dor. Senão você não consegue gerar o valor. Agora você tá correndo da resposta aí, qual que era o ticket do primeiro cliente? Cara, o primeiro ticket que eu fechei com ele era 10 mil por mês. 10 mil mensal. E a minha agenda era ir 2 vezes lá. Era baixo, mas por quê? Assim, para mim era baixo porque querendo era 2 dias que eu tinha que ficar lá na empresa. Mas, de novo, era o meu Quanto que esse cara pagava na contabilidade, você sabe? Sim, 6.500, eu acho. Mais ou menos. 5, 6, 7 pau. Entendeu? Ou seja, mesmo para você sendo baixo, como você disse, ele pagava mais pelo serviço de controladoria as a service do que pelo serviço contábil. Só que ele hoje é um cliente que paga 25 pau por mês para mim. Então, assim, mas qual foi o meu pensamento? Não adianta eu querer cobrar o valor lá em cima, mas eu era sócio. Não, cara, não importa. Primeiro que eu tava aprendendo. Segundo, eu precisava fechar o primeiro contrato para prática, criar case. E, cara, de lá foi ótimo, porque eu tinha o case pelo porte da empresa. Cara, aprendi muito também, porque o que foi legal? O que eu achei muito interessante desse produto? Ele só tem um problema. Você não consegue escalar ele. São poucos clientes. Pra você ter ideia, hoje eu tenho mais ou menos 6 contratos desse. Porque agora, obviamente, tem um outro foco. Mas na época eu cheguei a ter uns 7, 8, 10. Eu já tive mais algumas pessoas trabalhando comigo. Mas o que acontece? Porque quando a gente vendeu esse produto, por isso que eu tive que, inclusive, rever esse produto. Porque eu via de tudo, cara. Tudo ele jogava pra gente. Foi bom, por um lado, porque a gente aprendeu muita coisa sobre vários negócios, cara, inclusive em questão de gestão mesmo. Foi muito bacana você ver o perfil de empresa. Mas o ponto é o quê? Como a gente não conseguia escalar, então, voltando, né? Porque eu fiz o preço. Então, eu aprendi isso foi um aprendizado. O que eu vou entregar de fato? Porque quando você também não deixa muito claro, o cara pede um monte de coisa. Então, isso foi um aprendizado que nós tivemos, mas hoje eu tenho poucos contratos com esses entregáveis. Por quê? Pessoas. Eu não consigo envolver tecnologia em tudo. Estamos começando a aplicar algumas coisas, como alguns BIs, para gerar um pouco mais de valor no sentido da entrega, mas hoje o que ele valoriza muito é o contato. E a maioria desses contratos hoje eu estou um pouco ligado no sentido de fazer a reunião. Hoje eu tenho as pessoas que operam, porque eu operava no início, mas a reunião ainda é importante. Por quê? Porque
Porque sabe o que ele gosta? Que eu não falo só de contabilidade, eu falo de empresa. Então, isso é uma dica importante. Você que é empresário, contador, cara, você tem que conhecer de vendas. Por quê? Para falar com o seu cliente também. Cara, o cara gosta muito. Inclusive, esse meu primeiro cliente, a gente mudou o funil de vendas dele. Várias coisas, porque eu apliquei muita coisa que eu aprendi na própria Green Flag, inclusive. Cara, ele não sabia os motivos de perda. E, pô, depois a gente foi ver, ele nem imaginava que o principal motivo dele era porque ele não tinha no estoque. Não era o preço, depois nem o preço. Né, perdia para concorrência. Caramba. Então, você entende, eu não entrar. Então, o cliente, cara, ele aí de fato, você vira o braço direito dele. Qual é o meu desafio? É replicar isso com outras pessoas fazendo esse trabalho. Por isso que hoje eu cobro um ticket pelo menos aí de 15, 20 pau. Para colocar uma pessoa ali e ter minha reunião. Senão não vale a pena. Entendi. E aí quando você fala que é um produto que não dá para escalar, justamente pela dificuldade de mão de obra. Mão de obra, total mão de obra. Porque o cara, quando ele tá numa reunião com você, a expectativa dele é muito grande. Não é só levar o número, ó, você faturou isso, deu isso de lucro. Acabou, não. Ele quer ver, cara, ó, mas peraí, tem uma outra... Quer ver um insight. Insight, exato. O que você tá fazendo? Qual livro que você leu? Cara, que curso que você fez? Qual é o network que você tem? Então, a gente vai para além só dos números. É de network mesmo. Tem um cara que hoje me convida para ir na casa dele, né? Que nem tem um cliente que você conhece e tal. Ele tá se mudando para São Paulo e falou: Fernando, pô, vou chamar você e sua esposa para lá em casa, porque eu fiz trabalho de controladoria, a gente faz até hoje. É um dos maiores contratos que eu tenho hoje no meu escritório. Cara, só que o cara, a gente tem tudo no detalhe, apresenta tudo. E outro, cara, o cara pode ligar a hora que for, mano, a gente atende. Você se importa de falar qual que é o valor desse contrato mensal? 30 mil. 30 mil reais. Nesse 30 mil, obviamente, que temos controladoria e contabilidade. Agora, porque eu voltei para o mercado de contabilidade também, devido a tantas demandas que surgiram e era dinheiro na mesa e não quis perder. Vamos falar sobre isso também. Cara, muito legal, muito legal. E assim, por que eu faço questão de perguntar, né, qual que é o ticket e tal? Claro que essa informação para mim não vai mudar, mas assim, às vezes você tá me vendo aqui, cara, e você tem dificuldade de cobrar 2, 3 mil reais por serviço de contabilidade, né? E tem dificuldade, às vezes, de gerar esse valor para o cliente. Né? E o Fernando tem dado excelentes dicas aqui de como você pode fazer. Esse contrato, vou falar o que foi o mais legal dele. Dezembro de 23 ia ser um feriado, não lembro agora se foi dezembro ou novembro, tinha algum feriado. Eu liguei para esse meu cliente, na época ele pagava 3.500, era o contrato dele. De contabilidade? Contabilidade. Caraca. Não tinha nada. E eu sentia que a gente ia perder esse cliente, porque a gente estava em um processo de estruturação da empresa e tudo mais. Eu vou explicar mais para frente, até a minha estratégia para contribuir com o pessoal. E falei, cara, vamos marcar uma reunião com esse cara. Por quê? Ele terceirizava 100% a folha dele, ele colocou para dentro, só que ele contratou outra contabilidade para fazer a folha, porque minha proposta, ele achou muito caro, e eu até tinha falado para ele, para pegar uma folha desse tamanho, tudo, cara, para mim tinha que ser um valor que valesse a pena. A outra contabilidade provavelmente fechou com ele para tentar depois pegar a contabilidade fiscal. E, cara, foi muito interessante. Eu falei, cara, tem um escritório lá agora, eu tenho que me mexer. Era um cliente pelo ticket dele ser 13.500. Eu não estava na minha prioridade, mas na hora que eu vi uma conta, eu falei, também não quero perder. Então, marquei a reunião e falou, Fernando, é feriado, você vai querer? Eu falei, cara, não importa, vamos lá. Se você puder, eu tô dentro. Então foi o meu sócio, né, da área tributária. A gente fez uma reunião com ele, cara, e sem brincadeira, a gente entrou em vários detalhes, aí entramos lá no sistema dele, a outra contabilidade estava ajudando ele nisso, eu, caramba, ó, a contabilidade entrando, você aqui e eu lá moscando. Cara, entrei, falei toda parte de controladoria, olhei o plano financeiro dele, dei meus pitacos, falei com tudo. Aí, obviamente, peguei as principais dores que ele já foi me falando, né, conforme você vai conversando, o cara vai se abrindo. Cara, juro mesmo, não é mentira o que eu vou falar aqui agora, saí de um contrato de 3,5 para depois de uma semana, eu estava com um contrato já de 22 mil, fechado com ele. Fechei a controladoria e o BPO. Depois, um mês de trabalho na controladoria, eu falei, cara, a gente precisa de um cara full aqui para você. Aí a gente foi com um contrato que hoje é 31 e pouco, quase 32 mil. Eu ia perder esse cliente. Ele me ligou, e esse é o mesmo cliente que me chamou para ir jantar na casa dele. Ele falou comigo, quando ele fechou comigo, ele falou, Fernando, cara, eu tô confiando em você, porque eu ia quebrar o contrato com vocês mesmo. Ele falou, não sei o que você pressentiu, mas eu ia quebrar, mas eu tô botando muita fé que agora a gente vai rolar. E hoje, cara, é um dos clientes mais rentáveis, é um dos clientes mais satisfeitos. É isso que eu ia falar, né? Muito porque foda. Também eu acho que é uma crença limitante da turma, né? Que, pô, cara, sei lá, como eu posso dizer isso, né? Isso é uma crença limitante que existe até em quem trabalha mesmo com vendas, né? Eu vender mais pro meu cliente, ele já estando na carteira, eu vou corrigir. Quem trabalha no CS, muitas vezes tem essa dificuldade, sucesso do cliente, dificuldade de vender pro cliente da base, né? E às vezes a gente acha que vendendo pro cliente da base, a gente tá, sei lá, gerando mais um custo para ele. Exato. Enquanto, na verdade, não.
Né? Vender para o mesmo cliente pode ser, às vezes, a salvação. Não só do cliente na sua carteira, mas também, às vezes, cara, da empresa do cara, né? Porque, assim, por exemplo, com o serviço que você entrega, você traz visões diferentes do negócio do cara, que talvez ele pode perder oportunidades, Sim. Ele pode deixar dinheiro na mesa, ele pode deixar de se acreditar, às vezes, de coisa, porque você não tem tanto detalhe de informação, e você vai encontrar, né, no seu serviço caminhos para fazer esse cliente também, como pode dizer, ver valor nesse seu serviço, né? Exato. E tem gente que acha que não, né? Eu vou só vender mais, não é só vender mais, né? É ajudar o cara, só que para ajudar o cara precisa de tempo. Pra botar uma pessoa para fazer isso, daí eu preciso de grana, então... Você colocou um ponto bem legal, que é o ajudar o cara. Quando a gente tem esse tipo de contrato, a coisa que a gente mais fica matutando lá, mês a mês, e eu forço muito isso no time, é o que a gente pode gerar mais valor para esse cara. Porque assim, quando chega uma coisa que fica muito estável, você começa a ficar preocupado, puta, todo mês ela apresenta, legal, tal. Cara, então assim, o que é interessante por um lado, é muito bom, mas que é um pouco estressante é, cara, todo mês a gente fica buscando o que a gente pode ver melhor. Que nem esse ano, né, foi o primeiro ano dele lá, tal, a gente aplicou o juros sobre capital próprio. Cara, que é uma coisa básica, mas muitos contadores também não fazem. Fala aí o que é. O juros sobre capital próprio é basicamente, né, você fazer um cálculo, juros ali do capital do sócio, você aplica, é um juros que vira despesa para a empresa, você remunera o sócio. Isso, óbvio, para mim é só válido para a empresa lucro real, porque você pode abater isso do imposto de renda, né, pagar pela pessoa física, ser descontado na jurídica, mas o net é em torno de uma economia de 19%. Cara, o que é legal, poucas pessoas aplicam isso, e a gente aplicou para ele, porque era uma coisa que não vinha antes. Qual a economia mensal que você gera? Não, ele teve uma economia no ano, porque o capital dele ainda é muito baixo, foi de 70 mil, mas teve um cliente nosso que teve a economia de 400 mil esse ano. Juros sobre capital, 400 mil, porque o PL dele é altíssimo, é uma empresa muito grande, assim, mas, cara, é 60 a 70 mil. Cara, ele já pagou 6, 7 meses do meu trabalho. É isso que eu falo, entendeu? Por exemplo, talvez você só faz a contabilidade pro cara, você não conseguiria chegar nesse... Não, você não tem o mesmo... Como fala assim? Você não tem o mesmo apetite. Você não tem uma pessoa que tem um tempo olhando pra isso. Porque a contabilidade, querendo ou não, podem falar, cara, consome ali o dia a dia, e a gente é um escritório, né? Depois a gente vai falar, mas a gente tem contabilidade mensal mesmo ali, hoje. É muito focado nisso. Então, pra gente conseguir fazer isso mensal, cara, é uma correria, é um foco muito grande. Então tem que ter uma outra pessoa olhando para as oportunidades, que não pode ser o cara da operação. Então, quando o cara tem a controladoria com a gente ainda bota mais olho em cima disso. Pra justamente, cara, eu preciso gerar mais valor pros caras, mais valor pros caras. Não posso deixar passar nada. Não posso, porque é um contrato extremamente rentável, é um contrato muito bom, porque ele basicamente tá tudo na nossa mão. Então, a gente olha pra tudo, e isso é muito legal. Porque, obviamente, você tem que ser esperto. Eu tenho um cara que focou e achou uma oportunidade nesse cliente. Você já vai pensar em todos os outros. Claro. Porra, eu não vou focar só nesse, mas hoje eu tenho um cara olhando pra isso e, obviamente, eu achou, cara, o gerente contábil tem que vamos refletir pros outros, aí você ganha ponto com os outros. Aí esses outros, aí eu já tento ganhar ali uma taxa de sucesso. Então, cara, esse trabalho da controladoria, ele agrega muito nesse sentido, porque você força ter que dar outros insights pro cliente, outras economias. Muito top. Cara, e vamos lá, Moonflag, né? Então, você teve esse projeto da controladoria, e aí veio junto com isso a entrada na Moonflag, que foi em 2020 também, né? Foi um pouquinho antes, né, que você começou a trabalhar com a Conex, né? Que era um projeto voltado da controladoria, e depois aí veio a Moonflag. Como é que foi aí esse início? Conta aí pra turma Como é que foi? Maravilha, vamos lá. Momento aí da Moonflag. Cara, vamos lá. Como é que chegou, né, até vocês? Todo mundo já deve saber aí, mas o Matheus veio de um escritório de contabilidade, certo? Na área de vendas. Então, meu primeiro contato com o Matheus foi há muitos anos, desde a minha época de Gol. Eu conheci o Matheus, trocamos uma ideia e ali, eu vi que o Matheus tinha um diferencial muito bacana, legal. Bacana, mantivemos assim. Julho de 2020, saiu da Gol, abro a Conex, começo a iniciar meu projeto. E acho que depois de um tempo, não vou saber o mês exato, mas depois de um tempo você me liga para falar do seu projeto, né? Na questão de uma agência de marketing. E, cara, desde a época da Go, a gente estudava marketing. Inclusive, meu ex-sócio, ele fez pós-graduação em marketing, então a gente estudava muito de marketing também. Então era algo que eu gostava também, né? Marketing, vendas, né? Eu lembro até pra você, Matheus, se a gente for abrir uma agência, a gente tem que pensar algo diferente, um negócio de vendas, né? Algo assim. E, cara, foi bem interessante porque eu falei, cara, é uma oportunidade, é mais um negócio, então eu tava ali com a Conex, mas, cara, por que não ter um outro negócio? Por que não desenvolver e aprender outros nichos, né? Quais são essas dificuldades? E, então foi, cara, basicamente você me chamando, a gente foi estreitando, passaram alguns pontos, tal, no final deu tudo certo, a gente virou sócio, e foi o que eu falei, né? Eu acho que eu acreditava muito na pessoa que estava ali comigo, que era você, mas eu também vi uma oportunidade de ter um novo negócio, desenvolver outras. Por quê? Querendo ou não, contabilidade, eu também já estava assim um pouco, por mais que eu estava no projeto de controladoria, que era muito, na minha opinião, muito mais prazeroso, você realmente produz muito mais, mas eu falei, cara, o marketing, acho que negócio, né, de novo, eu não conhecia muito, falei, um negócio mais sussa, mais tranquilo, eu acho que seria legal.
tentar e aprender mais coisas com isso, ser mais um negócio ali, né? E, cara, foi assim, a gente iniciou em outubro de 2020, né? E, na verdade, foi muito engraçado porque realmente é um mundo diferente, com seus desafios. E a gente iniciou, né, do zero, realmente, né? Foi um pouco parecido aí com o início da Go Further, só que acho que... Foi mais do zero ainda. Foi mais do zero ainda. A gente ainda tinha a gente foi com uma carteira na hora que abriu o Go, mas era no zero mesmo. Foi 0 mesmo. E aí, você esteve 2 anos atuante, né, no projeto, Sim. todos os dias na empresa e tal, e inclusive ocupando a cadeira de CEO, né, que foi o que a gente definiu no início. Então, até pela sua experiência, né, que era muito maior que a minha, continua sendo, né, mas, assim, efetivamente você ocupava essa cadeira. E aí, cara, eu acho que vale a pena a gente entrar um pouco nisso. E que liga com o que você falou lá atrás, né, cara? Aprender gestão foi uma coisa muito importante, né? E na Moonflag eu vejo que a gente também, de alguma maneira, colhe um pouco colhe bastante, na verdade, frutos de praticar uma boa gestão. Os princípios, eu acho que talvez eles não sejam muito distantes do que você viveu lá na Go no início, do que a gente pratica aqui na Moonflag, talvez você pratique na AT&TV hoje. Mas conta, na sua ótica, né, como alguém que é totalmente fora de marketing, dentro de uma agência, ainda mais encabeçando, né, de fato, a agência, porque ali naquele momento eu estava focado em vendas, focado em trazer clientes, né, e na administração da empresa ficava mais na sua mão. Quais eram os principais desafios e o que você acha? A mesma coisa, o que você acha que a gente fez de bom aqui na Moonflag, que deu certo e que o negócio já também começou a crescer rapidamente? Cara, lembra aquilo que eu falei no começo, né? Que a gente nunca sabe tudo mesmo. Cada ano que passa a gente fala, caramba, e na Moonflag não foi diferente. Foi onde eu acho que eu aprendi, complementou muito em questão do meu conhecimento de hoje. Inclusive, muitas coisas que eu aprendi na Moonflag, hoje eu utilizo nas minhas reuniões com meus clientes na área contábil. Vamos lá, então a gente começou a Moonflag, eu entrei né, o meu cenário era muito tranquilo, eu tinha cuidado financeiro da gestão de caixa. O caixa era 0, né, foi bem tranquilo. Mas, basicamente, a ideia era o quê? Eu acho que foi importante, eu acho que o principal papel que eu tive é alinhar com você e com, né, o Calistro, né, nós começamos em 3, quais seriam as regras, principalmente parte de caixa, né? Qual que seria a nossa cultura em relação a financeiro, caixa, né? Salário do sócio, reserva de caixa, investimento. Então, eu acho que isso foi o ponto que eu mais pude agregar na Moonflag, ajudar. Que era muito fácil, galera. Assim, salário mínimo possível, se possível zero. Fala assim, cara, quanto que você precisa pra... Aí eu lembro que o Matheus tinha até a rescisão dele. Cara, eu consigo durar um tempo aqui, então você fica por enquanto 0. Calistro ganha tanto. Então, foi legal porque eles abraçaram. Então, isso ajudou muito. Querendo ou não, a gente começou ali com 0, começamos o primeiro cliente, segundo, depois o terceiro cliente. Então a gente já começou a fazer um pequeno caixa, porque o nosso custo era baixíssimo. E foi bom, porque o que foi legal, porque hoje você segue isso daí ainda. Sim. Por mais que hoje eu não estou ali no dia a dia da empresa, o Matheus como CEO, ele segue, a gente hoje colhe, né, os investimentos que a gente realiza, tudo, né? É porque hoje a gente tem um caixa saudável, né, uma forma de gerir isso de forma positiva. Cara, qual foi o desafio que eu senti? Quando, obviamente, eu entrei na parte técnica do negócio, porque tinha você o Calistro, mas eu queria também aprender, né? Eu não poderia simplesmente, só vou olhar para o caixa. Então eu tive que ajudar o Matheus nas vendas, eu tive que aprender a apresentar mais, tive que aprender um monte de sigla, um monte de termo técnico. Então, por um lado, foi ali um desconforto, porque às vezes eu me senti um estagiário e falei, caraca. Mas, de certa forma, de novo, vale o esforço. Né, eu acho que, inclusive, um dos pontos que fez eu abrir a Moonflag foi a questão de você ter sócios. Por quê? Eu com a Connex, querendo ou não, eu estava numa zona de conforto muito boa. Já tinha alguns contratos, já estava ganhando muito bem. Cara, só que, de novo, não tem ninguém ali para te puxar. Então, ter os sócios ali, puxar, ajuda muito no seu desenvolvimento, não cair na zona de conforto. Então a Moonflag foi ótimo para eu não sair na zona de conforto, porque nós tínhamos nossas reuniões, eu tinha que ir para o cowork, né, nosso início, tinha as nossas reuniões, tinha que ver os números, tinha que ver cliente, começar a atender cliente de um negócio que eu nem sabia. Então, assim, eu acho que a principal dificuldade foi realmente entender a parte técnica e ver até onde esse negócio poderia ir. Porque a gente está no mercado nichado, contabilidade. A gente via as dificuldades ali, cliente, entregas, né, processo, pessoas, né, é outro tipo de pessoa nesse negócio. Então, no começo, não vou mentir, eu ficava assim, caramba, será que esse negócio cresce? Será que a gente consegue? Né? Mas, obviamente, com o tempo a gente vai vendo que o negócio vai criando um corpo, tem todos os desafios. A gente percebeu que nesses 4 anos, o tanto de coisa que a gente mudou. A gente fez nossa reunião aí, né, nossa última reunião aí de resultado, referente a fevereiro, e algumas mudanças que nós aplicamos agora, que já tá dando puto efeito, e a gente fala, por que a gente não fez antes? Cara, é porque assim, você vai aprendendo com o tempo. Então, da Moonflag, o desafio foi realmente a parte técnica e realmente desenhar muitos processos.
Hoje eu já não vejo, hoje é forte isso na Moonflag, é muito, muito positivo. E também o que eu tirei de positivo foi isso. Tudo que eu aprendi hoje eu aplico no meu escritório de contabilidade e hoje eu falo com meus clientes sobre. Isso aí foi muito positivo. Sim. Cara, inclusive, hoje eu fecho muito cliente de marketing, agência, eu atendo agências, porque eu tenho uma agência, né, mesmo hoje trabalhando full, fazendo mais um papel ali de conselheiro com o Matheus, mas porque eu aprendi muita coisa. E isso é muito interessante, que também dá para aplicar em outros negócios. Vou falar vendas. Hoje o processo de vendas da Moonflag é tão profissional que pode se aplicar em qualquer negócio. Sim. O desenho, o fluxo, indicadores. Então, isso, quando eu vou em uma reunião com um cliente falar isso, cara, ele fala, caramba, legal, é um contador fora da caixinha. Não é um contador que só tá me falando, a receita é isso. Acho que o contador, sim, tem que deixar muito claro os riscos, mas a gente tem que desapegar um pouco dos riscos. Eu acho que a gente tem que falar, formalizar, deixar todo mundo, mas a gente tem que focar mais no que vai gerar dinheiro pro cara. Sim. Né? Então, acho que isso que o cara, geralmente os clientes gostam, é essa visão diferente, esses controles. E aí eu mostro alguns cases da própria Moonflag, cara, que aí dá credibilidade, o cara vê o que a gente faz. E foi muito positivo. E hoje, cara, eu falo, pra mim foi uma puta decisão positiva também. Eu aprendi muito com você, né? Tudo isso que você puxa. Né? Eu não estaria aqui, inclusive, então, expor, né? Uma das dificuldades que eu tenho lá, de me expor, tô aqui hoje com o Matheus. O Matheus me força a fazer algumas campanhas lá pro meu escritório, eu falando. Mas, cara, isso de novo, é sair da zona de conforto e se desenvolver. Muito positivo. E esse ponto que você coloca, eu acho que ele é determinante, já falei sobre isso, inclusive algumas outras conversas que eu tive aqui. Quando a gente estava lá no início no Moonflag, nossa primeira receita, já falei isso algumas vezes, né? O primeiro contrato foi R$ 2.660, né? Que foi uma venda que eu fiz. E do mesmo jeito que foi o que você acabou de falar, que uma das motivações para estar em outro negócio era ter sócios, foi o grande ponto positivo que eu também vi naquele início, até para ter você ali com a gente, né? Porque, imagina, né, gente, quando eu tinha a ideia de abrir agência, né? Eu tinha 24 anos de idade, né? Então eu tinha vindo do escritório de contabilidade nos últimos 4 anos, 4 para 5 anos e, cara, e abrir agência, né? Qual que é o ponto, né? Você talvez é um jovem estudante de contabilidade ou tá pensando em abrir sua empresa, por onde você vai começar? Você tem várias coisas, é claro, né? Mas eu sempre sonhei muito ter um negócio relevante. Sempre sonhei muito ter um negócio que realmente não fosse um negócio para me dar um salário, sabe? Fosse um negócio que eu tivesse orgulho, um negócio que eu quisesse, que eu criasse mais perspectivas, pudesse sonhar com ele, né? E para mim, o Fernando tinha feito isso na Gol. Eu falei, pô, cara, se pudesse ter um cara nesse perfil, para mim seria tudo de bom, porque eu poderia aprender, né? E essa era a minha principal motivação. E sócios eu acho que são muito importantes, né? Que é outro ponto, uma característica todos os seus negócios. Sim. Entendeu? No geral, em todos os negócios que você fez até aqui, desde antes lá com teu pai, depois na Gol, depois Moonflag, agora tem de todos eles uma característica importante é a sociedade, né? E a gente talvez pode até partir de um princípio onde, pra gente crescer em serviços, realmente ter negócios relevantes, a necessidade de sócios é grande, né? No seu ponto de vista, com o que você acha? Não, com certeza, cara. Eu acho que, de novo, a nossa maior dificuldade são pessoas. Então, uma das formas de você, cara, reter talentos e também, né, de buscar outros conhecimentos, uma troca, é importante você ter pessoas ali realmente ocupando um cargo de relevância na empresa. E querendo ou não, o sócio, quando o cara se torna sócio, é claro que tem que tomar cuidado daquele sócio que não é sócio. Eu sempre coloco hoje na minha cabeça, o cara que vai entrar como sócio, ele vai ter liberdade de sócio, vai ser cobrado como sócio. Cara, ele tem que ganhar para isso. Né? Hoje eu não coloco ali um sócio com 0, 1%, para simplesmente não pagar o imposto e o cara ganhar mais. Não. Aí se o cara vai virar sócio, cara, de novo, é liberdade, é ônus e bônus. Então eu vou tratar ele como sócio, eu for com uma decisão, por mais que eu sou o CEO hoje da minha empresa, né, da empresa de contabilidade que é a Tente, a palavra final é minha, mas é claro que hoje eu escuto cada sócio. Hoje somos em 4, né? O Moreira hoje, depois a gente entra em mais detalhe, mas ele tá no conselho, basicamente tem 2 sócios atuantes ali comigo. Eu escuto muito a opinião deles, né? Muitas vezes ali eu vou no que eles falam também, só se eu estiver muito convicto que eu estou muito certo, que eu vou seguir a minha mesmo, vou contra. Mas a maior parte do tempo, a grande maioria, eu escuto sim, porque eles têm que se sentir importante. Senão o cara também, eu já vi muitos caras falando, mas sócio naquelas. Não, lá não. Tem que ser sócio, senão perde. Mas é fundamental isso. Ganho de escala, cara. Serviço que a gente precisa. Pessoas, relacionamento. Então eu tenho que ter outras pessoas conectando com meus clientes. Preciso ter outras pessoas me ajudando com as buchas do escritório, porque eu sou só um. Né? Então, hoje, graças a Deus, no meu escritório, eu tenho minhas responsabilidades. A bucha para chegar em mim, com certeza, passa por uma barreira. E isso me ajuda muito, né? Então, acho que é primordial para a gente realmente
crescer. Porque assim, qual que é o ponto? Quando o cara não quer sócio, você pode ter certeza que dificilmente ele quer também ter uma empresa grande. Exato. Sabe por quê? Porque ele fala, cara, é muito BO. É muito BO. Que nem eu tenho alguns familiares... Ou cara, às vezes não é muito BO. Tipo assim, não precisa ter uma empresa grande pra ganhar uma grana legal. Mas é porque, às vezes, então, mas é que aí que é o ponto. Aí ele tá olhando só pra grana. Sim. Então, ele... Mas normalmente quem abre a empresa tá olhando pra... Eu quero ganhar um pouco mais de grana. Com certeza. Desde que eu abri, sem hipocrisia nenhuma. Quando eu abri a minha primeira empresa, o foco era grana. É isso aí. Sempre. A verdade é essa. Depois você vai mudando, você vai amadurecendo e vai querendo conquistar outras coisas. Mas eu digo assim, a pessoa que não quer ter o sócio, realmente ele quer... E não tá errado também, tá? Pelo amor de Deus que eu tô falando aqui. O cara quer algo menor, ele realmente mais focado no financeiro e tem um equilíbrio muito maior na sua vida ali, particular e tal mais. O cara que quer realmente criar algo relevante, maior, né, que realmente faça sentido para ele, você tem que ter pessoas. Não tem como. Não tem como, cara. Você não consegue sustentar isso a longo prazo, você não tem cabeça para isso, você não tem energia e cabeça para isso. Você precisa ter outras pessoas ajudando. Porque hoje o mundo mudou muito, os clientes são mais exigentes, as pessoas mudaram, né? Hoje você não tem aquele funcionário que só baixa a cabeça e obedece e tchau. Não, então você precisa realmente ter outras pessoas compartilhando essa dor. Quantos pepinos aparecem por dia, cara? Se não tiver ninguém para compartilhar, às vezes até para chorar um pouco ali, cara, você sente essa falta, né? Óbvio que não pode ficar chorando muito tempo, tem que resolver, mas é bom ter alguém ali que vai dar apoio e que tá com você junto. Acho que o principal, ter o sócio bem alinhado com você, por isso que é importante o alinhamento, cara, você saber, cara, tá foda aqui, mas eu tenho alguém junto comigo. Puta, isso dá um conforto. É igual em viagem, cara, geralmente, bem engraçado. Quando eu viajo com as pessoas, né, vamos lá com um grupo de amigos, nossa, eu me aventuro muito mais. Porque se der alguma merda, cara, tem ali tá comigo. A gente resolve. Eu lembro quando eu fiquei fora, eu viajei sozinho lá pela Ásia, cara, você fica muito mais medo. Porque você fala, caramba, sozinho aqui. Cara, eu lembro que eu até me aventurava, que eu me arrisco, só que tinha minhas limitações. Se eu tivesse com um grupo, certeza eu teria feito muito mais coisas. Então, acho que o sócio, ele te dá esse conforto, né? Essa segurança para você ir mais para frente, né? Continuar seguindo, com certeza. Concordo. Eu acho que faz todo sentido, né? Legal, cara. E aí, assim... Recapitulando aqui na nossa cronologia, né? Então a gente começa na Moonflag juntos lá, né? Outubro de 2020. E dali em diante, a gente trabalhou assim, juntos no dia a dia, 2 anos direto, né? Foi. Não foi de segunda a segunda, como na qual você falou, mas também o estudar essa semana é muito comum até hoje a gente trabalhar aí na Moonflag, né? Normal. A gente vinha aos sábados, domingo é mais difícil, mas normal, a gente vinha aos sábados, não é incomum. Não é incomum. Tá? E a gente conseguiu fazer o negócio alavancar bem, aí o primeiro ano a gente já chegou em 10 pessoas, depois o segundo ano foi para umas 20 pessoas, atualmente temos aí 40, acho que um pouquinho mais de 40 pessoas na Moonflag. Mas no segundo ano aí você sai da Moonflag como uma pessoa do dia a dia, inclusive ocupando a cadeira de CEO, né? Então tem essa mudança, né? Que ela acontece, de certa maneira... de uma forma que a gente não esperava, né? Porque quando a gente vislumbrou o negócio juntos, não existia essa perspectiva. E ela aconteceu porque também acho que tudo caminhou para que aquilo fosse possível. E aconteceu, você saiu e retorna lá para onde você começou praticamente, só que o cenário é diferente, né? É isso aí. Retorna para o escritório, né, do seu pai, mas aí num contexto diferente, que aí eu quero que você explique. Perfeito. E como é que foi, né, isso, né? Você... primeiro assim, você vivenciou um cenário e vivencia que é tipo, eu tenho uma empresa aqui que eu não tô no dia a dia, né, mas que eu tenho, cara, a participação da empresa, e aí eu tenho agora o escritório que eu toco também, e é uma coisa nova, né, você não tinha tido isso antes. Não, exatamente. E aí, cara, contar um pouco disso, né, seria bom, e também contar como é que foi, né, no momento que veio essa oportunidade, vou chamar dessa maneira, Sim. porque não deixa de ser uma oportunidade, né. Conta esse contexto todo. Vamos lá, como é que foi, né? 2 anos ali atuando como Moonflag, fiz diversas reuniões com diversos contadores e, cara, começou a falar assim, caramba, tem muita oportunidade no mercado, começou a me dar um pouco de saudade, assim, da contagem. Você fala, caramba, você vê alguns projetos bem bacanas, escritórios bacanas e, óbvio, não foi o principal motivo, mas você fala, caramba... Né, é um mercado legal. É um mercado legal, né? É um mercado com muitas oportunidades também. E, claro... Paralelo, eu estava com a Connex, controladoria, BPO financeiro, inclusive coloquei esse produto lá. E, cara, muitos clientes no final começavam a falar, Fernando, faz tudo. Eu não vou fazer, porque, cara, meu foco é só esse, tal. De novo, comecei a olhar dinheiro na mesa, contabilidade é algo que é obrigatório, controladoria, se o cara, uma hora der merda, o cara vai embora. BPO financeiro, mesma coisa. E, cara, nesse momento... A empresa do meu pai estava passando por algumas mudanças, né? A Tentib, né? Rolando uma cisão, né? Exato, né? São os 3 irmãos.
né? Inclusive o Edinaldo esteve aqui, né? Sim. E foi interessante porque eles estavam numa transição, né? Eles já tinham 3 marcas dentro do grupo, né? Cada uma com um foco, e eles perceberam com o tempo que, faria todo sentido cada um ser CEO de cada negócio e ter ali a sua gestão independente, né? E nesse momento eu falo, cara, tem uma oportunidade aí, o Moreira sempre me Mas tem um procurava. ponto, Fernando. Se fossem os 3 juntos, você voltaria... Como que é? É porque assim, você cresceu lá no início, empresa familiar, mas depois você, saiu desse mundo da empresa familiar 100%. Então, você voltaria se tivesse nesse contexto de empresa familiar? Não. Inclusive nem voltei com meu pai atuando. Então vocês vão até entender. Cara, empresa familiar... Com certeza, várias dão muito certo. Pra gente, eu não vi como dar certo. Pra mim, muito complicado. Então, inclusive, quando eu assumi o Moreira, sempre pedindo, né? Aí você vai ver como, de fato, questão de empresa familiar, pra mim... E não é trauma, não, gente, tá? Não tem esse aqui, não. É muito tranquilo. Só acho que é muito estressante, não faz muito sentido. E, de novo, eles estavam... Se eles pudessem realmente, cada um criar o seu negócio e trabalhar de forma independente, melhor. Mas o que foi interessante? Vamos lá. Então, Moreira começava sempre a me chamar. Fernando, tá acontecendo isso. Virei conselheiro deles por um momento. Comecei a participar de algumas reuniões depois que eu saí, para justamente ser um intermediador deles, né? Porque realmente eu adquiri muita experiência na época de Go, aprendi muitas coisas. Então, eu acabei agregando muito nisso. E nesse momento, a gente começou a discutir a minha entrada na Attentive, como CEO. Então, um momento, eu falei, Moreira, cara, interessante porque eu tô com muita proposta. Essa época, agora eu posso falar porque a empresa é só minha, mas nessa época com a Connex, em 2022, eu tava faturando uns 200 mil com a Connex, já, mais ou menos. Só a controladoria e BPO, alguns projetos, né? Só que eu não tava conseguindo pegar mais projeto, porque, de novo, mão de obra. E, cara, eu comecei a ver uma... E ainda tinha o desafio, né? De conciliar, desafio, né? Porque, tudo. Porque por mais que você tinha isso, Exato. mas o seu dia era na Moonflag. Era na Moonflag, exato. Então, E detalhe, o Fernando, ele nunca teve uma dependência financeira da Moonflag, né? Então, assim, ele sempre teve a Connex como digamos assim, o que te dava renda. Exato. E a Moonflag era o projeto que te desafiava, vamos dizer assim. Acho que eram esses 2 cenários. Exatamente. Né? Fui o último sócio a tirar alguma coisa de lá. Nossa, e ainda tirou muito pouco. Que assim, até pra falar pra galera, né? Realmente o nosso estilo de gestão é muito nessa linha do que você colocou lá no início, né? Sim. A Moonflag vai fazer 5 anos agora, cara, a gente basicamente reinveste tudo na Moonflag. Basicamente, esse é o cenário. É uma empresa que a gente financia muito o nosso crescimento, por isso que a gente também consegue sustentar altas taxas de crescimento anual, mas assim, ela não é uma empresa orientada nesse momento para dividendos ou para sócios, por mais que ela seja saudável. Ela é uma empresa, cara, que a gente reinveste. Né? Então, isso também para complementar o que você disse. Exatamente. E se a gente quer crescer o que a gente quer crescer na Moonflag, não dá para fazer algo tão diferente disso, né? Precisa reinvestir, faz parte do crescimento. Então, continuando, né? Eu falei, cara, beleza, acho que me interessa voltar para o mercado contábil, já estou com um negócio que é a controladoria e o BPO, que está tudo muito ligado, tenho clientes querendo entrar com a contabilidade, então eu tinha faturamento ainda para levar, e né, aquela empresa familiar estava sofrendo ali estava tendo uma separação muito tranquila, né, de novo, foi tudo muito organizado, já foi algo construído a longo prazo. Legal, no Moreira me chama, então o que foi a primeira condição? Moreira tem que se aposentar. Então, eu falei, para eu trabalhar com você tem que se aposentar 100%, é confiar em mim, entregar na minha mão, vou trazer receita, então eu trouxe praticamente, né, uma receita relevante ali para o negócio também, ajudou a agregar, porque, né, como teve uma separação, é óbvio que Moreira tinha a parte dele ali. E, cara, foi muito tranquilo, porque, de novo, já tinha outras reuniões com o Moreira, estava participando do conselho, então ele aceitou, ele viu que para ele fazia todo sentido, ele já confiava em mim. Então eu só assumi porque, de fato, não era mais uma empresa familiar, o Moreira hoje está aposentado, ele tem um papel ali como conselheiro, então às vezes quando eu quero conversar com ele, troco muitas informações com ele, mas hoje ele não tem essa obrigação, inclusive. Hoje ele está aposentado, ele está aproveitando a vida, né, depois de, né, ele tem 64 anos, trabalhou muito. Então, falei pra ele, show. Então, se ele não tá aqui agora, é comigo. Sim. Então, eu assumi a Attentive em agosto de 2022. Tinha já a equipe, acho que tinha 15, 17 pessoas na época que eu assumi, né? Depois da separação lá. E, cara, me deparei com um negócio que tinha muita oportunidade, tinha muitas coisas para corrigir, normal, como qualquer escritório, qualquer negócio que você entra, você vai ver. E o que foi mais legal dessa minha experiência depois que eu absorvi, né? Então, foi muito positivo a questão do Moreira, de realmente ele confiar em mim, em nenhum momento ele interferiu, foi muito legal isso. Não tive problemas com isso, não tive que em nenhum momento falar, não, vamos separar. Não, e até hoje, né? Hoje, graças a Deus, mais ainda, mais tranquilo ainda. Mas o que foi legal?
Cara, eu tinha um flag em paralelo, trabalhando ali, aprendendo. Eu tinha Connex que já me gerava um retorno financeiro, eu tinha já uma condição financeira bacana. Cara, quando eu peguei a Tente, meu foco foi o quê? Realmente agora fazer o negócio crescer também. E o que foi legal? Por mais que eu tinha aquele pensamento, cara, de novo, Moonflag, época da Gol, cara, crescer. Não, eu já tinha uma empresa de certo assim, estruturada. Na época, quando eu somei tudo, ficou com uns 20, 22 funcionários. E aí o que foi legal? Nesses 2 anos eu foquei na entrega. Então eu acho que trabalhar sem muito também esse focar, eu tenho que crescer de torta à direita. Eu acho que são momentos, né? Esse momento eu me permiti a ficar 2 anos basicamente sem buscar cliente e só entregar. E aí vai uma dica muito legal. Cara, tirei muita receita da minha própria carteira. Eu falo direto com o Matheus, né? Eu esperei 2 anos para entregar, gerar valor para os clientes. E no final do ano de 2024 eu fiz um trabalho muito forte na carteira de ajustar honorários, porque eu peguei uma carteira que tinha um honorário também um pouco defasado, que tinha algumas entregas ali que não estavam ok. Então foram 2 anos, muita paciência, revisando o time, trocando pessoas, alinhando cultura. Cara, que hoje a gente tem um puta atendimento. Tem uma ideia, cara, de em percentual quanto você conseguiu subir de honorário só com clientes da carteira? Cara, tem uma ideia, pelo acho menos? que em torno de 20%, velho. Em torno de 20%? Em torno de 20%. Porque só pra vocês terem uma ideia, eu perdi um contrato de 50 mil. Uhum. Que era um contrato... Por que eu perdi? Porque a empresa foi fechada, né? Não foi por qualidade. Era um cliente que a gente, inclusive, tinha controladoria também, tudo. Mas era uma empresa de alto risco, não deu certo e acabou fechando. Cara, eu consegui cobrir isso daí só com praticamente ajustes... de mensalidades. De mensalidade. E qual que é a estratégia aí para levar... Eu acho que qual foi a principal estratégia que eu utilizei? Primeiro, a gente tinha em torno de 100 clientes. Certo. Não tinha muito cliente, então Sim. eu conseguia ter muito contato com meus clientes. Foquei muito na entrega do balanço. Entregar um balanço com qualidade. E o quê? Fazer as reuniões com os clientes. Cara, questão de atendimento, muito forte. Porque qual que é a maior dor dos clientes? Quando vem um cliente novo no meu escritório, o que ele mais reclama? Cara, atendimento. Os caras esquecem, não retornam, fala um, fala com o outro, nunca sei com quem falar. Então a gente trabalhou muito com questão de atendimento, ferramentas, né, cultura, treinamento. Então foi 2 anos trabalhando, cara, cultura, atendimento e entrega. Cultura, atendimento e entrega. O bom é o seguinte, eu tinha uma carteira muito boa de clientes, então isso também facilitou um pouco, porque eram clientes saudáveis financeiramente. O que é um cliente bom? É isso que eu ia falar. Cara, cliente bom é o seguinte, o negócio dele é bom, dá dinheiro, e o cara também é um cara coerente, não é um cara loucão. É um cara que é muito bom de relacionamento também, é um cliente que sabe quando sabe quando a gente acerta. O cara elogia, cobra, mas também elogia. Então a maioria dos meus clientes são assim hoje, né? Eu tomo muito cuidado em levar um cliente, cara, que o xinga, meu funcionário, isso é inaceitável. Um cara que faz tudo errado e quer colocar sempre ali na conta do contador. Então hoje eu filtro também isso daí. Por quê? Porque isso faz muita diferença no meu trabalho, de eu ter essa paciência, trabalhar, e eles reconhecerem, porque eu tive um horário lá, falando em números, para ficar até mais fácil, cara, tô falando aqui de cara que pagava 7 e agora paga 13. E não é foram uns 3, 4 que eu fiz isso. Então foram realmente ali aumentos relevantes, não foram um aumentinho de 10, 100 conto. Então isso ajudou muito, porque eu consegui aumentar minha margem, e aí eu consegui, cara, de novo, investir agora mais em pessoas. Em que fase que eu estou do meu escritório? Agora é crescer. Vendas. Então a gente já está com uma equipe de vendas, né? A gente está com algumas campanhas rodando, e junto com isso estou investindo no RH do escritório. Porque, de novo, cara, escritório a gente sabe que é muito complexo, é muito corrido ali no dia a dia. Sim. E a gente está fazendo um trabalho com uma consultoria de RH justamente deixando mais claro ali a trajetória dos funcionários, né, a questão de plano de carreira, cargos e salários. Então a gente está profissionalizando isso também, porque por mais que a Tente já tenha 20 anos de mercado, cara, o mercado muda, vai evoluindo, então a gente vai evoluindo, é o tempo todo, a gente sempre vai ter melhorias. Então hoje a gente está focado muito no quê? Vendas e pessoas. Por quê? Cara, de novo, eu preciso vender para crescer e preciso ter pessoas para entregar. E não é um trabalho simples de pessoas. Inclusive, foi uma das coisas que eu mais tive que me desenvolver. Você sabe a maior dificuldade que tem. Até hoje, eu não vou dizer que eu sou, expert em pessoas. Mas, hoje, gestão de pessoas é uma coisa que eu mudei muito minha cabeça, em questão de realmente, tanto de cuidar de pessoas, realmente remunerar. Então, que nem hoje, os colaboradores, se eles participam de algum projeto, eles ganham 10% desse projeto. Hoje, a gente fez primeiro ano nosso, ano passado a gente fez primeiro pagamento de bônus. Foi a primeira vez. Cara, não foi nada estruturado. Mas não, cara, a gente definiu, vimos o lucro, quanto que deu, quanto cada pessoa poderia ganhar de bônus. Esse ano a gente já fez atrelado a metas.
simples, começando algo nada muito complexo. Por quê? Para justamente, cara, motivar as pessoas a terem ter a oportunidade, primeiro, de se envolver em um projeto e ganhar algo sobre ele. Que nem tem um projeto que a gente acabou de fechar que cada pessoa vai ganhar 3 pau. Porra, 3 pau para uma pessoa... Óbvio, tem uma que ganha 3.200, outra ali ganha jamais, mas, cara, é 3 pau para um projeto que ela poderia fazer e não ganhar nada, Exato. como é em geral. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso porque o escritório de contabilidade é um desafio gigantesco. Porque hoje a maioria quer sair para trabalhar em outras empresas, porque você cuida de um CNPJ, você não tem aquela loucura. Então, o foco agora esse ano é crescimento e pessoas. Cara, inclusive, a gente tem um projeto que é o mais desafiador, é hora extra, basicamente zero, ser pontual. Né? A maioria dos escritórios, a hora extra é consistente, todo dia, toda hora, é sábado, trabalhando. Não, o nosso não. O nosso, a gente tem ali o departamento fiscal, que hoje é o mais complexo, que é, cara, faz hora extra ali pontualmente e compensa dentro do mês. Para que não seja uma coisa... cara, normal, não pode ser normal, pode ser comum por enquanto acontecer, mas a gente não pode aceitar que esse excesso de hora extra no escritório de contabilidade seja normal, porque faz a diferença pelo perfil, de novo, Sim. perfil. Se fosse os antigão, velho, os caras ficam lá até meia-noite, os novos, cara, não querem ir pra academia, querem ver a família. Então esse é um desafio que eu tenho esse ano e que eu tô brigando muito, mas eu tive que mudar isso. Eu tive que mudar principalmente com gestão de pessoas, mas eu vejo que a gente retém bastante pessoas com isso. Mas a gente ainda tem que evoluir muitas coisas, porque conforme você vai crescendo, as pessoas vão melhorando, porque a gente treina muito lá também. E, cara, se você não crescer e não gerar oportunidade, grana também para essas pessoas, elas vão procurar quem paga, porque o pessoal tá pagando para quem é bom. Sim, total. Então, a gente sabe um mercado disso. competitivo, né? A gente tem um mercado que tem 3% de taxa de desemprego, se eu não me engano. Então, assim, praticamente é como se não tivesse gente desempregada. Então, se você quer contratar um cara bom, provavelmente ele vai ter que vir de outra empresa. Sim. Ele não vai estar no mercado dando bobeira. Exato. Porque é o que a gente vê, e é a realidade, né? Você sente isso lá na pele. E a taxa de desemprego no mercado contábil é muito baixa. Então, a gente tem que ser atraente, né? Também para quem está trabalhando na empresa, né? Cara, legal, muito bom. Falamos de muita coisa aqui, hein? Então, eu vou dar uma recapitulada aqui. Sim, vamos Falamos lá. de muita coisa. Cara, a gente falou aqui desde o início seu, na sua carreira, onde você tomou essa decisão de empreender e as motivações que isso te levaram a empreender, assim, né? Fora do escritório dos seus pais, do seu pai, na verdade. Cara, falou um pouco sobre o processo de crescimento, né? Que levou a Go aí sair de 5 para mais de 70 pessoas no período que você teve lá, que foi 6 anos apenas. Falamos um pouco do início do projeto de controladoria as a service, com um ticket médio aí inicial de 10 mil reais, primeiro cliente, né? Isso aqui também, várias dicas interessantes. Depois falamos um pouco, né, da sua entrada aí na Moonflag, como foi esse percurso e até meus aprendizados, e depois agora retornamos aí para você no cenário de contabilidade, onde você falou que conseguiu aí aumentar, sei lá, quase 50 mil reais só com o que já tinha de receita na carteira, né? Então, cara, foi muita coisa boa, muita dica interessante aqui para quem tá nos assistindo. E eu queria finalizar, né, mano? Vamos finalizar, cara, com uma visão sua, né? Você, quer queira ou quer não, é uma pessoa jovem ainda dentro do mercado, mas como a gente falou aqui, teve muita oportunidade de entrar em projetos diferentes, distintos, atender clientes de vários perfis. E, cara, a gente hoje está falando muito de reforma tributária, a gente está falando muito de inteligência artificial, a gente está falando muito... Cada vez mais a gente fala de marketing e vendas na contabilidade, e você é um cara que está inserido, né, em todas essas transformações aí. Qual que é o seu ponto de vista? Mercado contábil daqui para frente, desafios, assim, a gente falou de pessoas agora, eu acho que esse é unânime, né, todo mundo concorda, mas o que você acha que empresas de contabilidade precisam ter de visão daqui para frente? Maravilha, vamos lá. Cara, em geral, para contabilidade, acho que a principal visão que os contadores têm que ter é sair um pouco dessa visão de ser um autônomo, ser um empresário. Porque contabilidade, você tem muita oportunidade, porém você tem que estudar muito, porque tem muitos concorrentes. Sim. Então, acho que a gente não pode se limitar, de novo. A gente deu muito certo lá desde o início, porque a gente abriu a Go pensando em ser uma empresa, já sendo uma empresa. E hoje, a gente tem uma agência sendo uma empresa, trabalhando como uma empresa. O Grupo Atente, ela já vinha com essa filosofia com o Moreira, e eu estou reforçando cada vez mais, e, cara, o resultado vem. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é trabalhar realmente como empresários. Ou seja, empresário a gente fala de vendas, gestão de pessoas. Cara, tem outros pilares, mas vou falar esses aqui para mim são fundamentais. E aí vem a questão da reforma tributária. Cara, a reforma tributária está aí, tem diversas oportunidades. Está com medo quem não está preparado porque não tem uma visão. Cara, o cara tá limitado ali achando que, tem uma empresa do simples, e isso agora vai ficar difícil. Cara, você quer ser empresário bem-sucedido, no sentido de realmente gerar valor para os seus clientes,
você tem que estudar, você tem que ter pessoas boas, por isso que eu falo ter sócios, ter pessoas, porque a reforma tributária tem um monte de coisa, se você estiver sozinho, você não vai conseguir atender toda a demanda. Então, o mercado contábil, para mim, nos próximos anos, é o período que tem muita gente que pode ficar rica, pode ganhar muito dinheiro. Inclusive, participei de algumas palestras aí da reforma tributária, né, e todos, sem exceção, falam, cara, é a oportunidade de a gente ganhar muito dinheiro. Temos diversos produtos, a gente pode vender precificação, a gente pode colocar cenário tributário. Agora você também tem que o quê? Sair um pouquinho da sua caixinha. Não adianta querer só atender ali empresinha de serviço e tal. De novo, cada um tem um modelo, mas eu digo que quer ganhar ali muito dinheiro com a reforma tributária, um exemplo, é realmente entrar em coisas mais complexas, para que você realmente consiga gerar valor. Só que você tem que estar preparado. Se não estiver preparado, é mais uma oportunidade. Porque que nem a gente está nesse mercado, a gente sabe, tem mais de 80 mil escritórios de contabilidade todo o Brasil. Cara, se a gente está falando que 2%, né, que você falou, tem mais de 70 funcionários... Faturam mais de 3 milhões por ano, caramba. Então, né, a gente tem muita gente aí que talvez seja acomodada. De novo, não tem um certo e errado, tá? Mas tem muita gente que gostaria de crescer. Então, eu tô falando para essa pessoa que quer crescer, mas, cara, tá com esse medo. Quem tá pequenininho, tá super feliz, tá tudo certo. Agora, quem quer, é essa visão que eu falo. Abra a cabeça como empresário, estude, leia, faça network, conheça outras pessoas e veja seu negócio como empresa. Reforma tributária tá aí, estude, tenha parceiros, se você não tem demanda. Eu mesmo tenho 2 parceiros hoje para a reforma tributária, porque eu sei que eu não vou atender todas as demandas, eu não vou conseguir atender. Eu tenho o meu time interno, mas eu já tenho 2 parceiros. Por quê? Porque eu não quero perder negócio. Esse é o ponto, essa é a visão. Você não se limitar, entendeu? Você pensar em outras. E tirando só isso, também não é só a reforma tributária, tá? Acho que a gente tem um período aí também de profissionalizar, falando um pouco da controladoria e até o próprio BPO financeiro. Você oferecer esse serviço para dar mais clareza para o seu cliente onde ele está indo. Em questão de números. Eu acho que tem muita oportunidade, tem muita gente buscando BPO financeiro, que nem, né, a gente sabe, a gente está fazendo uma campanha e a demanda que tem de as pessoas buscando, e não só buscando, contratando, né, testando. Eu, inclusive, fechei recentemente uma empresa que fatura 3 milhões por mês, 700 pagamentos por mês, e terceirizou o financeiro comigo. Então, assim, cara, tem empresas grandes também, né? O desafio é muito grande, mas é isso que eu tô falando, né? Foi um puta contrato que nós fechamos, tem muita oportunidade lá dentro ainda dessa empresa, então acho que o mercado contábil ainda é muito bom. Cara, não sei o que vai ser 2033 pra frente, em questão de tecnologia, se a conta vai acabar ou não. Eu sei que até lá tem muito trampo, dá pra você fazer um puta pé de meia. Você fala em 2033 por causa da reforma? Porque basicamente o cronograma dela, né, finaliza em 32, óbvio, ela vai até 2078, se eu não me engano, mas a grande virada até inicia em 33, e aí a gente não sabe como que vai ser o nível de automação, né. Já tem muitas coisas aí que já são faladas, né, que podem já diminuir muito a questão do nosso trabalho. Então, o contador, ao mesmo tempo que ele tem que trabalhar com essa reforma tributária, ele tem que olhar em quais são os outros produtos. Exato, acho que esse é o grande ponto, né? Exato, vou te dar um exemplo. Eu já estou pensando no futuro desenvolver um produto de gestão de pessoas, baseado nisso que eu contratei, numa empresa que eu contratei para fazer. Porque eu vejo nos meus clientes essa necessidade. Não é que achei legal o produto, é a necessidade de todos os clientes. Cara, se eu trouxer uma outra pessoa, cara, que conheça disso e abrir um negócio com ela, eu tenho cliente já na minha carteira, posso fomentar. Então, eu acho que é isso que tem que estar na nossa cabeça. A gente não se limitar, cara, de novo, para aquelas pessoas que querem crescer, querem, atingir outros números. Focar só em pequeno. Cuidado com aquele negócio de achar que só ter cliente pequenininho também é fácil, né? Acho que o Matheus até comentou um pouquinho num dos vídeos a questão do modelo de negócio, né? Cara, todos têm sua dificuldade. O pequeno, qual que é a dificuldade? Você pode atender vários, mas como é que você vai trazer 100, 200, 1.000 clientes por ano? Né? Pô, você com um ticket de 200, 300 reais, vamos dizer aí, brigando com contabilizei. Cara, é legal, você tem um ganho de escala, uma pessoa faz 100 empresas, né? Como todo mundo fica falando. Tá bom, mas traz 100 clientes no ano. Cara, você vai ver o cálculo, tem que colocar muita grana na frente no início. Então, se você não tem muita grana, o que você vai fazer? Cara, você tem que se arriscando, até construindo um caixa que talvez te dê a oportunidade de criar outros modelos de negócio e investir na frente. Então, acho que é isso. Acho que é essa oportunidade e essa visão que eles precisam procurar. É isso aí. Cara, é isso, Fernando. Obrigado. Cara, junto. Valeu. Muito bom. Foi muito bom. Espero que você tenha gostado aí desse episódio. Te convido aí para conhecer a Moonflag, né, que é uma das principais assessorias de marketing de vendas para contadores de todo o Brasil. Entre em contato com a gente, links aí na descrição. Deixa o like nesse vídeo. Aqui a gente tem o nosso podcast, mas a gente também tem outros vídeos aí que podem te ajudar na gestão da sua empresa de contabilidade. E a gente se vê aí no próximo episódio. Valeu!